Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Um a Um, Como é a Nova Terra para você. E hoje a gente vai estar conversando com Ana Carolina Reis, um ser especial que está aqui co-criando a Nova Terra com a gente à sua maneira, assim como você que está participando junto com a gente, ouvindo ou vendo esse podcast. E agora eu vou passar a palavra para Ana Carolina. Ana Carolina, por favor, você pode falar um pouquinho sobre o que você está fazendo agora nesse mundo e como você está contribuindo para criar um mundo novo, primeiro para você e para as pessoas ao seu redor. Bem-vinda. Obrigada, Sananda, pelo convite. Sejam bem-vindos todos que assistam, que possam se beneficiar assim, da nossa troca. Minha contribuição nesse momento tem sido o trabalho da Escola Ascensional, que surgiu há alguns anos através do espaço que eu já tenho, a Aurora Pachamama. E através desse trabalho, a gente busca auxiliar no processo de ascensão, que é um processo que eu tento desmistificar através das minhas práticas. É um trabalho que eu já faço há uns 20 anos aproximadamente, assim. E eu busco realizar ele na minha vida. Então, muito do que eu faço é através da minha prática, da minha vivência, e inspirada por aquilo que eu recebo na minha intuição. Eu digo que se fosse só pela minha mente, eu não faria nada disso, porque é muito mais fácil a gente ficar acomodada nos bastidores, vivendo uma vida assim. Então, quando a gente se coloca a serviço para descobrir a nossa missão, a gente muitas vezes quer descobrir qual é a nossa missão, qual é a nossa missão. E quando a gente recebe, às vezes dá aquela coisa assim, ah, mas é isso mesmo? É importante a gente se entregar e ser um instrumento, né? Então, nesse momento, estou sendo um instrumento para auxiliar nesse processo. Tem as meditações das segundas-feiras de serviço planetário, que são abertas ao público sem nenhum custo. Quem quiser, tiver vontade de contribuir e colaborar também. E dentre as funções, sou terapeuta, mãe, escritora, é isso. Lindo, maravilha. Você falou que você é escritora? Pode falar um pouquinho sobre isso também com a gente? Partilhar? Sim, eu escrevo artigos sobre autoconhecimento, espiritualidade, processo de desenvolvimento, e tenho dois livros publicados, que é o Show Depressão, que é meu primogênito, e o Sabedoria dos Cristais, que é um trabalho que eu fiz meditando com os cristais, enfim. Tem alguns Lindo, livros que maravilhoso. saí também, e aí aos poucos é um processo, assim, né, de editar, de publicar, enfim, Vou tentar colocar o link aqui depois para quem estiver assistindo, se tiver interesse. também. Posso chamar de Carol? Ou você prefere Ana? Pode, Pode, Luana, pode ser como né? você se Você. sentir. Aham. Carol, a gente aqui em Ato Maior, nós somos uma escola de ascensão, né? Para fazer as pessoas se tornarem mestres ascensionados. Como um mestre ascensionado encarnado na Terra, as pessoas levam, às vezes, o que é a ascensão de uma forma meio mística e colocam as coisas meio que num pedestal. As pessoas têm Uhum. umas certas fantasias a respeito disso, né? Que eu acho bastante Aham. curioso. Eu prefiro a verdade da experiência, que ela é bastante interessante também. Mas agora eu vou Sim, perguntar para você. Você falou que você está fazendo isso há 20 anos. Como é que começou para você esse entendimento do que é ascensão? sim, eu estava pensando nisso agora antes de começar essa conversa. Exatamente, estava me vindo essa inspiração, né? Eu tinha aproximadamente 18 anos e eu passei uma experiência muito forte que foi a passagem do meu pai, vivenciei a passagem dele. Isso foi um Aham. despertar espiritual muito forte, porque naquele momento eu senti a alma dele saindo. E ali Uau. eu sentia que ele não. Eu visualizei o que que é a alma, o espírito, né, encarnado, assim. Eu visualizei. Eu tive um processo difícil de luto, porque eu entendi, assim, que ele não morreu, ele tem outro lugar, mas ao mesmo tempo eu era muito imatura e eu tava num despertar espiritual muito forte. Na época eu frequentava a escola espiritual do Daime, até, inclusive. Aham. Foi minha primeira escola espiritual. E então ele me deu muita força. Eu conheci os livros do Joshua David Stone, que infelizmente não estão mais editados, que tem muitas pérolas ali, muita sabedoria. E através desse trabalho dos mestres, eu comecei então a fazer a minha própria busca assim de autoconhecimento, depois através das terapias. E as meditações do Joshua foram assim um boom assim, no sentido de eu perceber, nossa, como a gente pode elevar a nossa frequência, a nossa consciência rápido, também sem precisar do uso do Daime, e que né, é um catalisador Uhum, uhum, assim. uhum. E aos poucos eu fui descobrindo o meu próprio caminho. Passei por algumas escolas diferentes, assim, ao longo do meu percurso, até hoje tá, brinco um pouco em carreira solo. Mas como é importante a gente participar de escolas e grupos até a gente se fortalecer e entender aonde é a nossa egrégora, assim. Aham. Então, meu despertar passou, assim, também por muitos, nesse período, por muitos processos kármicos difíceis, assim, de transmutação. É como você estava falando, muitas vezes a gente visualiza a ascensão só um mar de rosas, mas para você chegar na rosa tem muitos espinhos. Essa É. parte, às vezes, dificulta quando a pessoa começa
a acessar a sua karma, a sua transmutação, porque você vai trazendo luz e isso vai iluminando as suas sombras, iluminando o seu processo kármico. E esse é um lugar de desconforto que muitas pessoas não estão dispostas a enfrentar. Não só a questão da responsabilidade, do comprometimento, mas de olhar para si, porque não tem mais para onde olhar, assim, né? Sim, faz todo sentido. É uma coisa que as Uhum. pessoas não entendem. Cada vez que eu vou ter uma conversa dessas no podcast, existe energias contrárias antes. E eu preciso sempre Uhum. expandir o meu campo, porque cada vez que a gente vai fazer algo que expande a energia planetária, a energia individual, a energia coletiva, a gente precisa expandir. Então, é um processo de expansão contínua. Então, sempre que a gente quer Uhum. crescer, a gente vai passar por esse processo. Ser um mestre ascensionado, encarnado na Terra, não significa que não existe desafio. Significa apenas que eu sei como lidar com eles de uma forma que minha vida continue divertida e seja uma dança em vez de uma sofrência. Mas para mim essa é a Isso. melhor forma de descrever, de tornar uma brincadeira. Às vezes uma brincadeira que tem seus desafios. Uma coisa que eu já falei muitas vezes para os alunos da escola de maestria é que às vezes a gente tem um caminho super fácil, que parece agradável, e ele vai descendo em direção assim levemente o morro, e lá na frente assim tem um deserto. E do outro lado aqui você tem um caminho meio pedregoso, difícil de subir, sem fazer um esforço, mas tem uma floresta, um oásis lindo, maravilhoso. E o ser humano tem a tendência a querer seguir o caminho mais fácil, que vai em direção ao deserto, onde a pessoa não vai conseguir se sustentar. E, inevitavelmente, ela vai encontrar a reencarnação. Então, eu acho que o processo de Uhum. ascensão é aprender muitas vezes a lidar com isso que você falou, de confrontar às vezes, como dizer assim, o agradável imediato versus uma dádiva a longo prazo que a gente precisa aprender a construir, né? Então, o conforto imediato, né? Aquela coisa assim de uma célulazinha, é um serzinho unicelular dentro de um petri dish, né? Você vai lá e coloca uma agulha ou um veludinho, a célula, ela foge da agulha, ela vai em direção ao veludo. Então, se uma célula unicelular ela vai em busca do prazer e foge da dor, o ser humano tem isso também condicionado na gente como uma coisa natural. Só que muitas Sim. vezes esse condicionamento do eu linear, esse condicionamento do eu que ainda está na polaridade, na sobrevivência, não serve ao ser espiritual, ao ser divino. O ser divino precisa colocar em primeiro lugar algo maior, que é a própria alma, vamos dizer assim. Isso no Uhum. meu entendimento. Como é isso para você? Como que você vê essa escolha nas pessoas que você hoje em dia tem auxiliado na jornada, como guia, como condutora? É, você falou uma coisa ali que eu pesquei, e até não sei se eu vou responder exatamente a tua pergunta, porque eu achei importante antes frisar isso, Tranquilo, assim. tranquilo. Aham. Depois, qualquer coisa, se eu não responder, você me retoma. Que eu achei importante que você falou a questão da reencarnação. Quando eu comecei esse processo da ascensão, inconscientemente eu tinha esse sentimento de fuga da Terra, porque eu achava que a ascensão era um processo, então, de subir, de me salvar e Isso. de querer, nossa, a Terra vai acabar naquele momento apocalipse que todo mundo de alguma forma viveu, 2012 ainda vive. A gente está nesse lugar apocalíptico, né? Com várias teorias de, enfim. Então, inicialmente, minha busca interna e também pelas minhas questões kármicas, de que realmente eu sou um ser fora da Terra e que eu queria voltar para o meu estado, então, de quinta dimensão, meu estado, eu sei que existe um lugar melhor que a Terra para se estar. Então, é claro, até eu acessar isso, muito do meu movimento, eu acho que muitas pessoas que se identificam com o processo de ascensão têm essa busca de, não quero mais reencarnar na Terra, Deus me livre de continuar na Terra. Então, claro, que bom esse caminho, eu vou continuar evoluir ao máximo porque eu quero me libertar da Terra. E é engraçado que, então, o Joshua traz que depois que você expande o seu processo, assim, num nível que você, bom, o que que você vai fazer agora com toda essa energia que você acumulou, com todo esse caminho? Um dos caminhos é você continuar na Terra a serviço. Então, assim, no momento em que eu me deparei com, agora eu escolher, então, me desencarnar, porque muitas pessoas também pensam que a ascensão é você desencarnar. Algumas pessoas têm a crença limitada que não se pode ascensionar na Terra, inclusive, porque Uau. antigamente era assim, né? Porque a Terra não tinha o Frequentemente, quantum de energia sim. suficiente para sustentar a energia da quinta dimensão. Então as pessoas realmente precisavam desencarnar para continuar o seu processo em outro lugar. Só que no momento em que a Terra está ascensionando e essa energia da quinta dimensão já está disponível, é como se a gente já tenha o Wi-Fi, é só pegar a senha e viver aqui na Terra. Então, Ótimo, agora, adorei. os mestres querem que a gente esteja na Terra a serviço da Terra para auxiliar outras pessoas a viverem na energia da quinta dimensão. O que que é a ascensão? Você está nessa energia da quinta dimensão na matéria, que é a ascensão integrada que eu falo. Então, ascensionar espiritualmente, no sentido de atingir a energia, atingir até a libertação da roda dos renascimentos, é relativamente fácil, porque é uma ciência. Então, você aplica aquela ciência
é que nem você estuda para prova, uma hora você passa naquela prova, tá? E aí? E como manter a constância, manter a maestria no nível emocional, cheio de emoções desafiadoras, no nível mental, cheio de Uhum, crenças uhum. limitadoras, você se sustentar na matéria, pagar os teus boletos, lidar bem com as pessoas, se relacionar sem surtar, sem ser grosso, sem ser É, agressivo, ser gentil com todos os seres, cumprir o seu dharma. Então, aí é que o negócio pega, assim, né? Porque nessa visão só romantizada de, então, se escapar e se libertar, é um lugar que tá, e ok, mas e continuar na terra a serviço, como que é, né, para os trabalhadores da luz? Pode ser que aí pegue, porque aí, justamente, é onde a maioria de nós temos dificuldades, que é o aterramento, que é o ancoramento, que é o lidar com as questões materiais, que é a integração céu e terra. Então, eu vejo que um dos principais trabalhos hoje em dia é fazer essa integração com as pessoas em geral, né? Para a gente poder vivenciar a nossa alma. Então, é no corriqueiro, é no dia a dia. Você, a cada momento, como eu falei aqui inicialmente, é entregar a vontade divina. Seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. Que é a sim, vontade da minha alma? É simples coisas do dia a dia. O que que eu devo fazer? Como melhor uso o meu tempo? Por onde eu começo? Para a gente poder, como você falou, daqui a pouco ali, eu tô nesses dois vieses de caminho. Eu vou pela floresta, eu vou pelo deserto. Em vez de escolher com a minha mente, com o meu ego, a personalidade, eu pegar e meditar, me interiorizar e falar, por onde Deus, por onde que eu vou? Que Deus sim, vai conversar aham. conosco pela nossa alma, que é o nosso eu sou, né? Aí Deus vai dizer, vai pela floresta, vai pelo deserto. E você, mesmo que você olhe o deserto e fale, meu Deus, mas como que eu vou comer? O que que eu vou sobreviver? Você tem que confiar na vontade divina, porque lá, se Deus te mandou para lá, Deus não quer o teu mal, porque Deus é o bem. Então, em Deus você está protegido, mesmo que a sua mente não acredite e não veja os suprimentos necessários. Porque lá Sim. vai ter alguém que vai te ajudar, lá você vai ter a sua transformação. Então, ultimamente, o meu desafio tem sido esse, em todo momento entregar. E eu acho que esse é um caminho, como você falou, de maestria, mas é no dia a dia mesmo, é nessas pequenas coisas da Uhum. entrega, né, da rendição. Mas muito sim, eu acho lindo o que você falou, Amada, porque você tem toda a razão. Para mim é uma coisa tão natural já tá tão vincado no meu ser. E uma coisa que você falou que as pessoas não sabem é que tem mais do que isso até. O que é capaz de um criador fazer na Terra não é possível em muitos lugares de quinta dimensão. A Terra, ela tem certas características únicas, onde o não ao divino, ele é muito grande, o poder de dizer não. A negatividade, ela é extraordinariamente sem limites. Em outros lugares da criação é bem pequenininha a quantidade de não que você pode dizer. Na Terra não tem isso. Então, mesmo que seja um mundo de terceira dimensão, aqui um Deus criador, ele tem a capacidade de dizer não a Deus. E isso é o que torna um ser realmente se tornar um ser, um Deus criador. Porque eu só posso criar algo livremente se eu posso dizer não à criação que pré-existe. E aí que tem a origem de tanta negatividade e sofrimento com egrégoras na Terra. Mas, quando a gente retorna a Deus, quando a luz aprisionada na matéria retorna à luz maior, né, a luz sobre luz, as nossas camadas superiores de luz, ela retorna como um ser com uma capacidade criativa muito maior. Então, a ascensão na Terra é algo ao concurso peculiar, fora do comum. Por mais agradável que possa ter alguns aspectos, o ser é capaz de alcançar um poder na Terra que ele não alcança em outros lugares. A maior parte das pessoas não sabe disso. Então, cada um de nós, assim, poxa, isso é um saco, né? Pô, é doloroso, é difícil, sim, ficar aqui a serviço, mas também tem um serviço a nós mesmos de forma egoísta como fractais divinos. Como um aspecto da luz divina, da luz suprema, a gente também pode desenvolver uma capacidade de criar muito maior. E aí, esses são os desafios da ascensão aqui como professor, porque eu levo as pessoas até lá o topo. Uma conversa é suficiente para a pessoa chegar à sofrida de alma, às suas escaras, vamos dizer assim. Mas elas não conseguem sustentar, então uma conversa não pode ser uma conversa. Precisa de meses de preparação para amor, autoaceitação, porque como você falou, o Daime, né? Muitas pessoas chegam aqui porque vieram da escola do Daime. E aqui a gente só chega através da conexão pura. Eu ensino elas através da meditação, a conectar com a estrada da alma, com o coração crístico. Aprender a Hum, andar sobre as águas, né? Não se perder nas emoções, conseguir estar conectado sem se perder nela. Mas o grande desafio que as pessoas têm é quando elas vão chegando bem perto da ascensão, elas têm medo de ser um criador. Elas têm hum, medo das suas criações. Então elas preferem se hum, encolher do que assumir responsabilidade para ser um Deus criador. É óbvio que isso faz parte do processo de ascensão. Porque aí qual é a garantia? É que daí eu não preciso criar sozinho. Eu posso dizer não ao criador, mas eu não quero. E aí vem a questão de reacoplação com a consciência suprema completa e confiar nos guardrails divinos, que é o Dharma.
O Dharma nada Uhum. mais é do que eu criar o lado do divino e na ordem divina. Então, não preciso ter medo das minhas criações, porque tudo que eu criar vem no divino, como você falou, entregar na mão de Deus, porque Deus vai garantir. Mas tudo isso é uma ciência. E quando eu vou Uhum. trabalhar com alguém no processo de cura, existem muitas vezes portais abertos por trás dos meridianos, por trás dos órgãos, e por trás daqueles portais tem entidades muito poderosas aqui, na tridimensionalidade e em outras dimensões. Mas eles são apegados a uma ideia divina, quase como assim, aquela coisa meio de negar a Deus, ainda no processo de rebelião. Mas eu não vejo isso como as pessoas, isso é o demônio, isso é coisa ruim. Não, isso é uma parte da alma aprisionada ainda em crenças negativas, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser irradiada com o nosso amor incondicional. E as pessoas têm dificuldade com isso, mas é essa dicotomia, com essa parte em outros lados, outras dimensões que criou em dissonância e não gostou do que criou, e muitas vezes o que criou foi destruição, né? O gosto da sua criação foi um gosto dualístico, amargo, né? Eu fiz isso, mas eu paguei esse preço, que é um karma, né? Ela foi uma Uhum. interferência na ordem divina, em vez de ser uma dádiva na ordem divina. E aprender, então, a criar dentro do Dharma, isso é um processo muito profundo, muito belo, que eu acho que faz parte da ascensão. Mas por que eu digo isso? Porque eu acho maravilhoso o que você falou, porque tudo que você falou é uma grande, incrível sabedoria e que eu às vezes me esqueço que realmente as pessoas muito no mundo ainda têm essa visão de querer escapar da Terra, de achar de que a Terra é um lugar ruim, e é o contrário. Por isso que justamente o chamado desse podcast que a gente está junto aqui dançando é como é a nova Terra que a gente vai criar. Porque a nova Terra é uma dádiva irradiante, é uma coisa única no universo. E a nova Terra tem a capacidade de mudar toda a criação. A Terra tem a capacidade de mudar todo este universo e muitos outros universos. As pessoas não sabem disso ou se esquecem disso. Então, o que a gente está fazendo aqui é muito importante. Não só para nós individualmente ou para como grupo, quando a gente se cocria em grupo, mas para todo esse universo e muitos outros universos. A Terra, ela é extremamente relevante o que está acontecendo aqui, muito mais do Uhum. que as pessoas imaginam. Então, estar aqui e alcançar a imortalidade através desse fractal é uma expansão extraordinária para uma alma que já tem um fractal eterno, numa dimensão, mas se expandir nesse novo fractal, nesse novo universo e se sustentar conscientemente como esse fractal. Como que é transcender a linearidade? Porque é isso que é um ser ascenso, ele precisa transcender o eu linear, o eu kármico, né? Tanto que o símbolo de Sananda Kumara é o 8, porque é o infinito, né? É quando a gente não, o passado linear e o futuro linear, ele se desenrola e volta para si mesmo. E aí você deixa de ser linear e você se torna um ser autossustentado no infinito, onde você não é mais dependente de um passado ou de um futuro, você cria a multidimensionalidade. Eu sei que isso é super profundo de falar, mas eu acho que isso é muito legal lembrar porque as pessoas, elas não entendem. E eu acho que, sabe o que eu acho que tem por detrás disso, Carol? Eu acho que as pessoas querem às vezes escapar dessa cauda kármica, que é desagradável e é Uhum. ruim para a barriguinha, de conseguir respirar e amar. Porque o amor é uma coisa tão bonita, né? Para mim, o amor ele é um asana. Né? Eu tô vendo que você tem uma imagem, eu acho que é ou de Krishna ou Shiva lá no fundo, ambos Uhum. irmãos que trabalham junto comigo constantemente, né? Estão sempre juntos, amados irmãos. As pessoas, elas têm dificuldade de aceitar que elas vão ter que pegar e ter essa força masculina de Shiva e a multidimensionalidade de Krishna para conseguir amar. E o amor, para mim, é esse asana, que é a conexão total com o topo da cabeça ao dedão do pé, está plenamente presente. Eu falo isso, acho que quase tudo podcast eu falo isso porque eu acho que é tão importante. Né? Então, é conexão profunda, então, é conexão com o corpo, com a energia, com a matéria, é o sentir do feminino. Porque o feminino nada mais é do que a tradução da luz aprisionada nessa dimensão. Então, a gente precisa erguer o feminino, amar o feminino, ter essa profunda conexão com o feminino para trazer essa consciência. Então é o corpo, começa pelo corpo, amar o corpo, quando é sentir cada parte do corpo, porque é lá que vão estar os portais, onde a gente vai conectar com essas outras vidas. O segundo aspecto é aceitação plena, não resistência, não julgamento. Você permitiu que o que é que esteja lá, você precisa aceitar. A permissão, ok, permito. Mas o terceiro passo, que eu acho que é o mais bonito, é você aceitar o que é, como é, mas elevar ao máximo potencial. E aí, esse passo a passo é a pessoa conseguir sentir essas dores todas que estão no corpo. Entende? Conseguir ter essa autorresponsabilidade que você falou que às vezes as pessoas elas não querem assumir, elas buscam aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais simples. Eu acho que isso é um processo natural. Mas se a gente deixar que isso seja guiado de forma natural, a gente não consegue ascensionar, vamos dizer assim, porque a gente ainda está no eu linear. O eu linear está conduzindo, a cauda está conduzindo. E o que é curioso na cauda, aí tem a ver com essa questão do Krishna, é que a cauda só é capaz de recriar a si mesma. Então, o futuro vai ser uma variação reverberante do passado, de outras vidas, das encarnações. A questão do karma, fica preso na roda do karma.
né? E como o meu amado irmãozinho Buda, Gautama Buda, dizia assim, a vida que vale por 1000 vidas, para mim é a vida da ascensão, onde todas aquelas 1000 vidas lineares agora elas conseguem dar nascimento a um ser divino, né? A um ovo divino que consegue agora não ser mais linear, ele consegue se sustentar por si só. E eu acho que esse é o grande desafio. E a minha pergunta para você é o seguinte: eu vejo que as pessoas têm dificuldade de assumir essa responsabilidade, de conseguir processar essas emoções. Como é que você traz para as pessoas hoje em dia esse processar dessas emoções? Como é que veio para você através da sua conexão com o divino? Como que você ajuda as pessoas a conseguirem transmigrar isso no seu dia a dia? Bom, tem várias coisas assim que foram me vindo enquanto você falava, né? Então, vou tentar elencar algumas antes de responder. A Sem ascensão, ela não problema. é uma linha de chegada, assim, ele é um estado de consciência. E uma coisa que precisa motivar as pessoas, elas terem um motivo. Para quê? Para que eu quero me manter num estado ascensionado? Então, se Uhum. a gente se lembrar que esse é o estado natural do nosso ser, enquanto a gente não está no estado desperto, em conexão com a nossa alma, com o nosso ser divino, a gente está dormindo. Então, você quer viver a vida dormindo ou acordado. É muito mais fácil você estar acordado do que você estar Sim. tateando no escuro, repetindo os padrões inconscientes antigos, né? Então, primeira coisa, eu acho que é a motivação. E aí, dentro disso, Oh, entender que a ascensão, ela também está a característica assim, principal da ascensão é a unidade, então, que é essa a essência do amor que você traz, né? O amor no chakra cardíaco é diferente de uma emoção apaixonada que as pessoas entendem que ligada ao amor, ao uhum. sentimento, assim, da afeição. O amor no sentido de fraternidade, o amor que me faz estar em conexão, se eu tô olhando para ti, sentindo alguma coisa ruim, eu não tô em unidade, eu tô em projeção de algum aspecto meu que eu preciso curar. Então, tudo aquilo que a gente ainda está enxergando ou sentindo na dualidade ainda são sinais de que eu ainda não estou na unidade. E em civilizações mais avançadas, ascensionadas, por exemplo, os arturianos, os seres, né, de quinta dimensão, que as pessoas costumam trabalhar, esses outros seres estelares, a doença lá é você não estar na unidade. Então, a pessoa precisa Oh, recuperar esse estado de unidade de consciência. Então, e todas as visões, né, que você falou também inicialmente, vários povos no universo estão com esse olhar para a Terra está sendo um palco. Tem alguns livros que falam sobre isso, inclusive, Os Mensageiros do Amanhecer, da Bárbara Marciniak, Prisma de Lira, o quanto que esses seres também produziram esse karma negativo no universo e estão aqui também nesse resgate. Então, a gente também faz parte disso. É claro que é difícil a gente ver, nossa, eu já fiz tanta coisa ruim lá atrás, mas eu não sou lá aquela pessoa lá atrás, eu sou hoje aqui do presente. Então, o processo também da maestria é você se tornar responsável não só pelo que você já fez, mas pelos seus próprios, seu corpo, suas emoções, sua mente. Então, eu também, a gente, enquanto professor de uma escola de ascensão, também sempre importante, eu gosto de deixar isso bem claro nas minhas comunicações, e o quanto que não se existe um lugar, um bom professor é aquele que torna outros professores libertos, e não cria uma dependência de perfeito, alunos, perfeito. porque eu já participei de escolas assim, né, em que você está ali, precisa de alguém que te fale. Então, se alguém me faz uma pergunta e que eu sei que vou ajudar a pessoa a acessar aquela pergunta e não só dar de mão beijada, por mais que eu já acesse ali no campo dela e já Retornar um saiba. canal, né? Sim, Eu vou exato. falar, tá, medita. Se tu não Uhum. souber, vamos tentar achar essa resposta para você não criar essa dependência, né? Então, Exato. é poder você olhar o outro como mestre também. Você, então, olhar cada pessoa que passa pela nossa vida como. Então, nesse sentido, a gente nunca é vítima de nada. E Uhum. nesse processo, assim, isso vai ajudando nas emoções, porque quando a gente vem para terapia, né, eu também sou psicóloga. E aí a gente, né, tá ali lidando com aquelas histórias, aquelas narrativas da nossa infância. E na perspectiva mais ampla, kármica, é você entender por que que eu criei essa infância, por que que eu atraí esses pais, o que que a minha alma vem trazendo. Quando você se sente responsável porque você criou aquilo, você para de só ficar no lugar de vítima, porque a vítima e o culpado ainda é a dualidade. Então, se a ideia é transcender a Uhum. dualidade, você precisa entender aonde que fui responsável por criar e atrair. Todo o processo que eu vivo assim desafiador, eu vou trazer para mim agora. Eu penso, nossa, qual é a parte minha que está criando essa negatividade, esse desafio? Uhum. Claro, às vezes aí me dá aquela raiva do outro, da pessoa, da situação. Isso aqui aí, com toda a energia que eu tenho, eu não posso atacar o outro, porque aí isso aqui eu tô, né? Se o outro é Deus, eu tô atacando Deus, então eu não tenho como só me justificar na violência, né? Muitas pessoas acham que a violência
é justificada quando é só um revide. Ah, ela me atacou, então eu ataco, tipo, olho por olho, dente por dente. Só que não, o processo é você entender, tá, como poder libertar isso aqui, não num perdão só falso, assim, tipo, como acomodar essa raiva, né? É um processo muito desafiador, essas emoções, assim, de raiva, de ódio. Às vezes tu tá ali, tu admitir que tu tem aquele orgulho, aquelas emoções mais Uhum, difíceis mesmo. uhum, uhum. Então, esse processo da integração da sombra não é você admitir e dizer, ah, sim, eu tenho, e a dualidade, não. É você olhar compassivamente com essa parte, não se boicotar no sentido assim, imagina, como você falou, às vezes a gente vai participar de um trabalho que traz muita luz e vem essas sombras nossas à tona. Então, imagina, ah, e ontem ou essa semana acontece uma coisa bem desafiadora que eu vou começar a me boicotar. Nossa, como é que eu vou falar lá de Deus, de ascensão, se eu tô agindo assim, se eu tô sentindo assim? Muitas pessoas sentem isso, né? E se boicotam no sentido, ah, então eu não vou fazer o trabalho porque justamente eu não tenho moral, sei lá, se sente um impostor, que aí está na moda dizer o síndrome de impostor. Só que ao contrário, justamente você tem que fazer o que tem que ser feito, trazer a luz, porque essa luz também está compensando essa negatividade sua, né? Então não quer dizer que você está na luz, você não vai errar, você não vai ter emoções desafiadoras. Sim, Pelo sim. contrário, isso está sendo limpo. E você precisa ter compaixão, amorosidade consigo, para, em primeiro lugar, você acolher esse lugar, não só trazer, porque a negação vai empurrando de novo para debaixo do tapete, né? Sim, Eu não aham. posso sentir isso. Eu só tenho, e por muitos anos eu passei um processo de transmutação dessas emoções só usando as ferramentas energéticas da meditação, da oração, para lidar com essas emoções desafiadoras. Como eu falei, perdi meu pai, depois eu passei por muitas situações desafiadoras na minha vida. Kármica, limpezas e transmutações de todos os tipos, de todos os dramas. E o recurso que eu usava era meditação e oração. Isso aqui chega um momento em que isso não é possível mais. Você precisa de terapia, você precisa olhar para essa densidade, você precisa encarar isso de outra forma mais responsável. E ir acomodando. E isso tudo é uma coisa que leva tempo, mas é possível. Chega uma hora que dói menos. É igual uma fisioterapia, né? Você vai lá, mexe, dói. Daqui a pouco aquilo melhora. Então, é acreditar que o processo da cura também, as pessoas querem coisas rápidas, instantâneas. Sim. Então, eu dou muitos cursos de muitas ferramentas, Reiki, como eu falei, cristais, outras ferramentas de técnicas, e as pessoas querem, e o principal que eu tenho ensinado as pessoas a praticarem, porque tem coisas que eu conquistei na minha prática de praticar, sei lá, 10, 15, 20 anos. Não foi um atendimento que eu fiz, um atendimento que eu busquei. A pessoa precisa ter ali aquela ferramenta para se aplicar todo dia, para se Aham. fazer aquela, né, a prática da oração, da meditação, mas entender que cada nível do nosso ser precisa e pede uma cura diferente. Então, o nível emocional vai pedir um tratamento diferente, nosso nível espiritual vai pedir um tratamento. Então, lidar com esse ser, nosso corpo, né? Então, qual é o alimento que favorece o teu corpo? Então, não Aham. seguir só uma cartilha da espiritualidade que às vezes as pessoas têm, assim, no entendimento assim. Ah, então eu vou ser só sério, eu não vou comer carne, eu só vou usar isso, eu só vou. Isso ainda é uma cartilha imposta pelo ego. A pessoa não está vivendo a sua essência. O que que o seu corpo, o seu ser te pede num lugar que é livre? E você vai acessar pela sua consciência, e não porque Uhum. alguém ditou, porque hoje nas redes sociais se existe isso em tudo, com a maternidade, por exemplo, que eu sou mãe, como ser a mãe ideal, como ser o discípulo ideal, como ser... Sim, E sim, com você está certeza. seguindo uma regra externa, você não está seguindo a tua consciência, né? Então, o mais importante de tudo é você querer ser o seu próprio mestre, seguir a sua consciência, encontrar esse caminho de não estar mais perdido. E Aham. aí, até para lidar com as emoções, você vai saber. Eu, quando vivo um processo, eu busco, tá, o que que vai me ajudar nesse processo? É um floral? É reiki? É eu buscar alguma ferramenta? Eu vou voltar para terapia, buscar uma psicóloga, fazer uma massagem, fazer uma meditação. Aí eu vou perguntar e eu vou entender esse Aham. caminho dentro de mim, porque cada ferramenta vai estar a serviço de uma limpeza. Essa limpeza pede que nem vou pregar o quadro na parede, preciso de um martelo, essa ferramenta. Por mais que eu pegue um parafuso, eu vou ficar ali Sim. batendo com parafuso não, aquele negócio, não sou muito boa de ferramenta. Chave de fenda, Aham. pega uma chave de fenda, vai demorar para eu pregar a chave de fenda com o prego. O martelo é mais fácil. Então, algumas ferramentas são mais fáceis para alguns Aham. processos. As pessoas acham que às vezes uma ferramenta é a panaceia de tudo. Agora eu vou só rezar e vai resolver meus problemas. Não, não vai resolver. Agora eu Perfeito. vou só usar o reiki que vai resolver tudo. Não, agora eu vou só fazer terapia. Não, tu é um ser, como você falou, multidimensional. Você falou isso várias vezes, né?
Então, acolher nossa multidimensionalidade significa acolher todos os nossos corpos e Lindo. com esse olhar de maestria. Eu sou responsável pelo físico, pelo emocional, pelo mental e pelo espiritual. Cada nível tem uma necessidade Lindo. diferente. Perfeito. Então, eu preciso conhecer, e aí isso vai do lugar da escola, das informações, de você Bom, praticar em grupo, que tem uma força, né? Acho perfeito, que é Ana. por aí. Não sei se eu respondi, mas enfim. Respondeu, acho, respondeu perfeitamente. Eu acho que você traz assim várias provocações muito legais. Acho primeiro que eu acho que um bom mestre, um mestre de si mesmo em primeiro lugar, né? E um bom guia é aquele que põe fim à necessidade de ter guias no futuro. Então, um curador põe fim à necessidade de ter curadores, porque ele ensina os outros a serem curadores. Né? A gente aprendeu muito na nossa sociedade a terceirizar quem nós somos. Mas a coisa mais absurda, chegar no médico e dizer, médico, qual o meu problema? Para mim, eu falo, nossa, que bizarro que algum dia eu fiz isso na minha vida. Eu fiz isso várias vezes quando era jovem, né? Ainda segui essa visão. Jesus, como é que eu posso esperar que aquela pessoa diga o que está errado comigo? Né? Porque tudo está originando dentro de mim. Eu vou ser a melhor pessoa para saber o que está acontecendo comigo. Mas até ter essa conexão profunda, demora, né? Eu brinco com as pessoas, Sandra Kumara nada mais é do que um excelente mecânico, cara. Os guias vêm e falam assim, Sandra, você é o louco o suficiente que nasceu milhares de vezes aí e tem essa maestria, né? Tipo assim, você foi incansável, né? E é o que trouxe essa clareza, esse entendimento. As pessoas têm dificuldade de entender que as emoções, elas são como o painel de um carro. Cada emoção, ela significa algo bem específico na nossa autocondução. As pessoas não querem mais sentir medo. Medo é indispensável. Medo, ele está avisando o seguinte, olha, você está criando alguma coisa com o seu eu consciente, você está criando lá, sei lá o que você for criar, vou viajar para não sei aonde, mas o seu subconsciente, a parte que você não ama ainda, a parte que você não se conecta ainda conscientemente, a parte que você não quer ouvir, não quer saber, não quer falar porque ela dá trabalho, dá problema, está acreditando algo, uma coisa bem diferente do que você está acreditando, e está criando uma experiência bem diferente. Então você quer subir a escada, mas tem medo de cair e morrer. Isso é que você não quer sentir o medo de cair e morrer. Você não quer mudar a crença que você vai cair e morrer. Você pode construir a crença de que você tem uma perna impecável, seus braços são fortes, que você não vai cair. Se você confiar, você não vai ter medo. O medo ele está avisando, você está criando dualidade. Né? Ou você está criando em multiplicidade, porque às vezes você tem 5 partes diferentes, cada uma acreditando numa coisa, cada uma parte do seu feminino. Eu brinco com as pessoas que o feminino, antes da unicidade, como você falou, a quinta dimensão é um processo gradual, e eu acho que nunca tem fim. Né? A maestria é um processo expansivo, né? Por isso que eu digo, sempre que eu expandir, eu vou sempre ter que lidar com essas emoções, eu tenho que crescer, né? Se algum dia eu quiser virar um sol, eu vou ter que passar por um monte de coisas. Imagina, antes até virar um sol, eu vou ter que passar por muitas transformações para me transformar num sol, e depois um sol, seja lá, eu quero virar uma nebulosa, eu quero virar uma formiguinha. Cada uma dessas eu vou ter que me expandir, me transformar. Então, acho que não tem fim como um ser ascenso, a gente sempre vai lidar com essas emoções. Mas a questão é a gente entender para cada uma delas serve. Então, eu falo que como a gente está partido, é como se tivesse várias bolinhas de sabão na nossa barriga, né? E, obviamente, na mente, porque ela é um reflexo, né? O ego ele é um reflexo do feminino dividido. Então, a pessoa vai lá, tá cheia de bolinhas de sabão. E ela precisa ir integralizando isso até se transformar em uma energia unificada. Só que enquanto isso não acontece, cada uma delas quer uma coisa diferente, às vezes em conflito direto uma com a outra. Então você vai ter em cada órgão, em cada aspecto, cada meridiano, às vezes uma personalidade dividida, que vem de outra encarnação, inclusive. E isso vai refletir na mente. As pessoas não gostam do ego, não falam mal do ego. Eu acho que o ego é uma dádiva. O ego é um incrível servidor da luz. O ego, ele é o band-aid cósmico. Enquanto você, tonto, ser humano, está partido, precisa ter alguma coisa que vai mentir para você não se destruir. Então a gente tem o ego enquanto a gente não consegue se amar. A hora que a gente se ama, o ego vai ficando quietinho, porque ele fala, não, você trabalha bem melhor que eu, cara. Não, ele some, o ego ele some. Só que primeiro eu preciso estar juntando essas bolinhas de luz na minha barriguinha, né? E às vezes essas bolinhas de luz na nossa barriguinha a gente vai descobrir que vem de outras pessoas, que a gente tem, né, codependência, que a gente aprendeu a se conectar com aquelas pessoas em outras encarnações, que é continuar se autorreferenciando com elas, porque tudo tem a ver com consciência estabilizada. Ser um ser ascenso para ir para a quinta dimensão nada mais é do que ser um veículo de amor, que significa, na prática, estar conectado com tudo que eu sou, conseguir sustentar essa bolinha de luz unificada sem precisar me autorreferenciar com o passado, eu linear, e todas essas coisas que vêm. Só que isso é um desafio. Para mim, até hoje, é um desafio. Como eu falei, eu continuo tendo que expandir. Então, as emoções negativas, elas vêm para mim também. Acho que a grande diferença é que elas não ficam. Elas vêm, elas cumprem o seu papel me informando, e aí eu faço um trabalho interno. E aí eu acho sensacional o que você falou, porque é exatamente o que a gente faz na escola de maestria. Você vê que a gente não está conversando à toa, a gente está em ressonância. Faz parte do mesmo clube, né? Tudo amiguinho.
de clube, né? Qual que é o lance? De que toda ferramenta é extraordinária. Não tem uma ferramenta, não tem um caminho, nesse sentido, são vários caminhos, mas todos eles passam pelo mesmo gargalo, na minha opinião, e não tem fuga, que é o alto amor. Não tem como fugir. Você vai ter que se ver, vai ter que se aceitar, se perdoar e se amar, e vai ter que respirar isso, não adianta. Né? Eu acho que a pessoa pode ascensionar muito rápido se ela tiver um espaço impecável, como, por exemplo, estar numa escola e ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana. As pessoas ficam aqui, em média, de 2 anos a 3 anos para conseguir ascensionar. Que para mim significa o quê, Ana? A pessoa conseguir chegar aqui, como um Zé Ruela, como eu fui um dia, né? Que precisou passar por todo o resgate do aprendizado, né? Teve que lembrar de novo, ter uma razão do meu eu superior ter decidido nascer como um Zé Ruela para mim aprender, né? Podia ter nascido lá no Tibete, lá no Butão, né? Não, vou nascer aqui para ter uma vida normal, para restaurar o conhecimento, passando pelas dificuldades kármicas, como você também, minha amada. Provavelmente teve que fazer essa escolha. Falando, vou ter que atualizar esse conhecimento. Ai, 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 ai. A gente passa por essa vida, atualiza o conhecimento, mas as pessoas chegam aqui, Zé Ruelinha, como a gente um dia foi, mas aí qual que é o processo, né? Brincadeira, óbvio, essa palavra é uma forma brincadeira, né? De que nós somos seres normais. Mas é aprender que nós não somos normais, somos extraordinários. E conseguir sustentar isso, porque não adianta querer seguir, não adianta seguidores, pelo amor de Deus, não. Chega disso, caramba, não serve para nada, assim, a não ser para o ego de alguém, ou, né, para ter poder dentro dessa realidade, porque isso é karma, isso não é dharma. Eu não quero karma para mim, Deus me livre. Eu quero é dharma, ou seja, eu quero a expansão. O karma me mantém prisioneiro, né? Então, acho que esse processo da pessoa começar aqui e ela ir desenvolvendo aos poucos a capacidade de se manter ela mesma como um farol de luz. E aí eu acho que esse é o grande desafio, que eu acho maravilhoso que você tá dentro da realidade aí e cada pessoa que eu entrevisto eu acho maravilhoso porque conseguir manter um farol aceso, né? Conseguir se manter como um ser em ascensão dentro de uma realidade, como você falou, pagar as contas, né? De ter que lidar às vezes com uma obra, ter que lidar com pessoas que têm uma forma de vibrar o mundo muito diferente. Então, minha pergunta para você, que eu achei maravilhoso, tudo que você falou, acho extraordinário. Eu acho que esse é o ponto, né? São várias as ferramentas aqui na escola de maestria, reafirmando isso. A gente usa qualquer ferramenta, a gente segue todas as escolas. Eu uso ferramenta Sufi, né? Que é o místico muçulmano, que eu acho que isso é incrível, do Zen, do Tao, do xamanismo norte-americano, do xamanismo africano. A gente tem uma conexão muito forte com os Maori, aqui a gente usa Haka, né? Então, assim, a gente tem um monte, todas as ferramentas. O que trouxer um ser mais pleno, enraizado, autêntico, conectado com a sua vida. Para mim, o meu ser aqui encarnado, eu escolhi, meu primórdio, principal princípio é amor à vida, servir à vida. Porque muitas vezes os irmãozinhos estão lá em cima, eles estão muito distantes da vida, eles ajudam, tudo que a gente faz aqui por canalização o tempo todo. Mas às vezes eles esquecem que, como a vida ela é visceral, né, estar conectado aqui dentro dessa matrix, que é tão apaixonante para os seres que vêm lá de cima. Por isso que a gente gosta de descer para cá, né? É tão envolvente vestir essa roupagem de existir na matéria. É um universo tão complexo, tão rico, mas às vezes esquecem que a gente precisa ter muito amor à vida, ao feminino, à criança, né? Aprender a conduzir a nossa criancinha linda para ser Yuppie, né? E isso é uma dança, é uma negociação interna, e ela não tem fim, né? Você falou, pô, então agora, né, não vou mais comer carne. Tem pessoa que se parar de comer carne, a pessoa vai capotar, porque ela não tem o Muladhara forte o suficiente. Ela primeiro precisa resgatar o Muladhara, precisa resgatar o chakra raiz, senão ela está emprestando da vaquinha, né? Go está lá fazendo o seu trabalho de ancorar o ser humano que não está conectado com o seu feminino. Perdeu a carne, puf, capota. Mas se a pessoa aprender primeiro a ativar o Muladhara, puxar a Kundalini, que é um negócio desafiador, porque tem que limpar todos os canaizinhos, né? Aí a pessoa pode ficar vegano pro resto da vida, pode não comer carne. Nós somos aqui, inclusive, veganos, né? Não vou dizer a palavra vegano, porque eu não temos ativismo nesse sentido. Embora o Sim. ahimsa seja uma parte indispensável do amor. É no sentido de que a gente segue aquilo que é mais leve e mais utilizado para o nosso corpo no estado que a gente está aqui agora, mas o nosso campo de Atmayur sustenta isso. Né? Ele mantém as pessoas, né? Ele serve as pessoas a manterem isso. Agora, minha pergunta para você, honrando tudo que você falou, né? Isso que provocou dentro de mim a sua fala, por isso que eu adoro essas conversas, né? Porque a gente vai nos provocando e vai irradiando essas trocas de percepção. Carol, como que você, no seu dia a dia, consegue manter a sua luz acesa, lidando com os desafios do dia a dia? Como que é isso para você? Tá. Então, você usou uma palavra aí que é uma palavra mágica, assim, para a gente se lembrar quando a gente está vivendo um desafio, que é o subconsciente. Uhum. Então, nosso subconsciente é onde está
as pérolas escondidas. Sim. Então, quando tem, como a gente cocria a nossa realidade, a gente é o responsável, então a gente está sendo o mestre da nossa realidade, sustentando essa energia de maestria. Quando acontece uma coisa desafiadora, eu vou olhar, então, com amor, suavidade para o meu subconsciente, e falar, tá, aonde que tá, né? É como jogar uma lupa, um farol ali dentro de si. E às vezes sozinho é difícil, né? Então eu tento ir Oh, sozinha o máximo que eu consigo ali, futricar, procurar, cavocar, né? Que exige essa introspecção. Então, quando a gente está muito disperso no externo, as redes sociais hoje têm tido esse papel de distração muito forte. Às vezes com eu tento me certeza. policiar, achar esse lugar meio lá, meio cá, ou na própria rotina que nos puxa, assim, de trabalho, encontrar esse espaço de interiorização, né? Para eu poder, então, tá, e aí, se eu não estou encontrando, bom, aí eu Oh, preciso de uma ajuda, porque a oh, gente também pensa que é autossuficiente, sozinho a gente vai conseguir isso. Ah, eu quero economizar, eu não tenho dinheiro. Então, oh, ainda são crenças limitadoras. Não, se eu vejo que, eu preciso dessa ferramenta, é melhor eu ter essa ferramenta buscando uma terapia, lindo, maravilhoso. ou eu buscando aprender essa terapia para usar em mim. O que que vai ser mais produtivo? Então, em primeiro lugar, né? Tudo que ainda não está acontecendo, manifestando, é porque eu ainda não quero, meu subconsciente ainda não quer, não concordou. Ainda Oh, não é o tempo, ainda não tenho essa maturidade, ainda não estou pronta. Então, entender que tudo passa porque o perfeito. subconsciente é o que manifesta. Então, aí é uma pérola. E que você falou, o ego, a gente tem muita desinformação do ego. A cultura oriental, já caminhei muito pela cultura oriental, né, dos Vedas, você falou ali do quadro. Então, já caminhei pelos dois lados também. Também gosto dessa coisa da síntese, da integração de vários caminhos, então a gente tem isso em comum. Então, no caminho oriental é assim, desfaça-se do seu ego, mata o seu ego, morre, e no caminho ocidental é você viva o seu ego. Então, como encontrar O meio o caminho do termo. meio na psicológico? Primeiro entender o que que é o ego, né? Na personalidade é o ser ali que está sustentando aquele, para ele não se romper. Então, na psicologia, se você não tem ego, é péssimo. Você é um ser psicótico, você está dissociado, você precisa do ego. O ego, ele tem que, é um servidor, no sentido, né, quem fala assim, seja feita a sua vontade, é o ego que fala isso, não é a alma. A alma, ela até fala isso no nível para o eu sou, para os outros níveis, mas ela não precisa ainda da rendição, da obediência, assim, né? Oh, Então, quem precisa se dobrar e quem precisa fazer o processo para ligar aqui, para hoje acordar, é o ego precisa ligar o despertador, não é a alma não precisa passar por esses desafios. oh, Então, quem está no ensinamento, a gente precisa ter um pouco mais de amor e cuidado com esse ego, assim, né? Então, no dia a dia, eu entender, assim, isso, né? Então, como eu mantenho essa luz no meu dia a dia? Entender que eu tenho esses vários níveis do meu ser, todos esses desafios. Eu tenho o meu ego, que o ego é o nosso principal sabotador. As pessoas também às vezes têm uma crença aqui, né, em relação aos ataques, como você falou. Os ataques, né, claro, se tu é um trabalhador da luz ativo, tu vai ser mais atacado, visado, óbvio, a gente está numa guerra espiritual. Então eu preciso saber disso e firmar mais minhas proteções. Todo o trabalho que eu vou fazer. Então, eu sabendo disso, eu já acordo e durmo na minha proteção. Então, para eu ter a proteção, não é só saber mentalmente, porque o poder mental, eu falo que é como se fosse uma ave em flow, assim, quando ela. Ou quando tu anda de bicicleta, tu não precisa mais girar e aquilo vai andando sozinho, assim, né? uhum. Então, às vezes você faz sua prática, 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 e você consegue manter aquele flow assim, sem precisar bater as asas, que é a prática, ou sem precisar girar a bicicleta, você mantém. Só que aquilo é que nem a bicicleta, ela vai. Tem um tempo e ela vai parando. Depois você precisa girar de Oh, novo e ela vai oh, mantendo. sustentar o Então, o momento, né? perigo de você já ter um certo despertar é você achar que eu estou bem, não preciso mais parar as práticas. Isso é um perigo. As práticas Oh, sempre precisam ser mantidas. com certeza. Então, manter as práticas. Aí cada um vai seguir a sua consciência que faz sentido para ti, né? Dentro da sua realidade, dentro daquilo, por exemplo, eu como terapeuta, preciso atender as pessoas, preciso estar em constante atualização das minhas sombras para não serem Lindo, projetadas, para poder lindo. ajudar ao máximo a pessoa. Então, todas as ferramentas que eu ensino, eu aplico em mim, porque não tem coerência eu ficar falando para as pessoas, pratiquem, 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 eu não praticar. Então, em cada momento do meu dia, eu vou saber qual é o melhor momento do dia para eu praticar determinada prática, ou fazer. E tá assim, desde que eu acordo até a hora de dormir, olhando tudo como um treinamento espiritual do meu processo de ascensão. Eu não Oh, consigo mais.
olhar minha prática espiritual como só o momento que eu rezo e medito. Não, eu acordo já consciente, ah, eu Uhum. tô aqui, sou isso. Isso por muito tempo não foi assim. Eu precisava, assim, nos momentos que eu despertava, assim, na meditação, eu precisava ir lá no meu caderninho e dizer, ah, eu sou isso, vim realizar isso, minha missão é essa, porque aí depois eu voltava para o mundo e eu esquecia. Então, o processo Aham. de despertar é você esquecer cada vez menos de quem você é, o que você veio Sim, fazer aqui. sim. Você acordar e dormir, né, sentindo quem você é, assim, Aham. nessa identidade espiritual. E ao mesmo tempo, mesmo sentindo essa força espiritual, dando conta das partes suas e sustentação que não tem essa sustentação ainda. Então, sabendo que esse processo ele não é linear, que não é que são dois passos para frente e um passo para trás. É. Assim a gente caminha. Que a Lembro, gente lembro. caminha um Aham. passo de cada vez. Minha casa aqui esses dias deu uma infestação de formigas, eu tive todos os aprendizados possíveis com elas, cada animal, assim, eu tento Sim, buscar um sim. aprendizado no xamanismo, né? Com E a certeza. formiga Paciência. observando, ela vai ali um passinho, né? Então, Exato, fizer paciência. meu passinho de cada dia, mesmo pequenininho, ah, eu vou lá rezar um pouquinho. Eu vou fazer esse pouquinho de prática. Eu vou fazer esse... É melhor um pouquinho por dia do que você não fazer. Ah, eu não tive tempo para nada. E aí Exato. passar a semana e você não fazer nada. Então, um pouquinho por dia. Então, assim, eu acordo. Aí eu gosto de colocar o terço, eu vou ouvindo o terço, eu gosto de me conecto com essa oração. Aí eu vou ouvindo o podcast. Aí lá, quando eu lavo louça, aí eu vou ouvindo uma outra coisa, um ensinamento, uma aula. Eu vou dirigindo, eu vou rezando. Aí eu tô olhando para meus filhos, às vezes vem aquelas. Minha filha é muito desafiadora, assim, uma fase que ela pede muitos limites. Aí vem uma raiva, vem uma coisa. Aí eu fico. Respira, vamos buscar se acalmar, vamos Sei. praticar. Vamos não se, né? Então, assim, aí se sai fora do rumo, aí daqui a pouco volta, se perdoa também, né? Não se condena, como eu falei pro resto do. Que as pessoas, elas esperam estar prontas para começar a fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Então, como eu falei, eu tenho essa prática das meditações na segunda, que é um serviço planetário de ajudar a enviar quanto mais luz para a Terra, quanto mais pessoas nesse seu pilar de luz, mais a Terra vai estar com as suas células, as suas luzes acesas, né? Vai ser, acho que, mais fácil essa transição planetária. Então, muitas vezes eu estou num períodos bem desafiadores, tenho todos os motivos para cancelar, né? Ai, não dormi bem, tá um caos, não sei o quê. Mas eu penso, não, eu só tenho que fazer essa atividade, independente do que está acontecendo, porque aí a mente sempre vai criar todas as As desculpas razões para para, sim. fazer. Uhum. E isso serve para tudo, seja para uma prática espiritual, ou até eu brinco em ir para academia, que às vezes é uma dificuldade, fazer exercício físico, ou fazer um trabalho que é mais chato, tipo contabilidade, né? Você passar um recibo lá para os seus pacientes, que você pagar os seus impostos, enfim, sabe? Ai, que isso é chato. Aí você vai adiando. Ai, fazer um estudo mais chato. Então, as coisas que são chatas a gente vai procrastinando, mas você pensa, não, o que que é prioridade aqui no meu Aham. Dharma, como você usa essa palavra, né? No meu correto agir. E tem o ensinamento do Dharma que eu acho bem bonito, é o Dharma protege quem protege o Dharma. Então, se você tá nessa condução perfeita, você tá na proteção. Sim. Então, você fazendo o que tem que ser feito, isso tudo te torna mais imune aos ataques, porque Aham. ataques sempre vão existir, mas se você está íntegro, com seu caráter íntegro, você cumpre o que você fala, você mantém ali o seu horário, você não fala uma coisa e faz outra. Então, ali o caráter é a base da Uhum, sustentação uhum, uhum. também dessa maestria, né? Porque também não adianta só você ficar ali ensinando e tudo, e por dentro você está todo corroído, né? Aham. Não tem a luz vai se perdendo, fica igual uma peneira, assim. Aham. Então, manter a luz é você fechando esses buracos, eu brinco que é as tomadas por onde o mal se conecta, da dualidade. Então, se eu ainda estou atraindo algum mal, qual é internamente o buraco que eu tenho que fechar Aham. dessa porta? Pode ser uma porta lá do passado, de um processo kármico, que eu ainda estou lá fazendo mal. Pode ser, né, alguma coisa que eu ainda, de uma crença limitante, que eu ainda não acredito, como você usou o medo. Aí isso é o cavucar interno, isso é eu procurar no meu inconsciente aonde que eu tô presa no mal, que é a dualidade, nada mais que isso, né? Então é Aham. também desmistificar essa coisa toda do bem e do mal, e que a gente não busque o caminho da luz também por medo do mal, que também muitos caminhos às vezes trazem isso, né? Sim, uma De fuga, você né? Sim. ficar incitando. Então, eu sempre falo assim: toda vez que você está buscando uma informação na internet,
aquilo começa a te dar um medo, uma opressão, uma sensação que se você não fizer isso, você tá errado. Isso aí já não é o caminho da luz, porque o Já caminho não, da luz já não se fala através do medo, não se fala não. através dessa opressão, né? Se você não fizer isso, vai acontecer isso, você tá errado, você tá inadequado. Então, eu acho que a humildade, assim, né? A gente também trabalhar nesse lugar da simplicidade, eu vejo muito esse caminho como uma proteção, de Sim, você também não ficar, né, naquela ilusão de então que tá tudo lindo. Então, a humildade é o meu chão, assim, que eu piso, né, no meu dia a dia, para também eu não me perder de que, nossa, eu já tô lidando com tanta energia e tanta coisa, e às vezes dá aquela coisa assim que tu. Se tu parar pra pensar, tu pira, assim, como é que eu dou conta de tanta coisa e com um bebê nossa, pequeno? lindo, lindo, É lindo. não pensar, é só fazer, é só agir e deixar o ego ser o servidor, então, né? A Nossa, alma ser a condutora. que lindo, Ana, que lindo, que dádiva. Eu me sinto abençoado de te ouvir. Que coisa Ai, que linda. Impecável, meu amor, impecável, 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 impecável. De só fala do início ao fim, impecável, lindo. Eu sei que isso infla o ego, mas estou aqui então inflando o seu ego porque lindo tudo mas que você falou, porque assim, é lindo, porque não, assim, ó, não fico. não, impecável, porque tudo que você falou do início ao fim, as práticas, eu pratico até hoje, né? Eu cheguei num momento, já faz alguns anos, onde eu não preciso mais me alimentar, não preciso mais comer. Eu como porque eu gosto, eu como uma vez por dia no final do dia, porque se eu como de manhã eu fico com baixa frequência, né? E aí eu sou menos. Então eu prefiro não comer e ficar lá em cima. Mas nesse mês, por exemplo, onde teve um clash de dimensões e muitos processos kármicos sendo limpo, eu comecei a comer de manhã. Esse mês inteiro eu tô comendo de manhã, lá pelas 11 horas, assim, eu como alguma coisa que não é o habitual meu. Mas por quê? Porque é necessidade nesse momento do meu ser. Entende? Porque eu preciso daquela energia, daquele alimento para me dar suporte, porque está intenso o campo. Então, às vezes, porque é uma coisa viva, né? Tipo assim, não é só uma prática, nossas práticas elas precisam ser vivas, elas precisam costurar momento a momento, como você falou, manter esse momentum, né? Tipo, a rotina diária, né? Eles falam que a gente cria pulsações rítmicas. Assim como a gente tem pulsações rítmicas negativas, fumar um cigarro depois de tomar um café, né? Quando as pessoas fumam um cigarro, né? Toma um cafezinho, fuma um cigarro. Você cria associações, você pode criar pulsações rítmicas positivas que sustentam. E se você mantém todos os dias, né, mesmo esse mínimo hábito, né, o tiny habit, você vai manter um hábito consistentemente, fazer o mínimo, você está mantendo o momentum do bem. Então você está pegando toda aquela energia que você colocou no passado e você mantém ela sustentar pulsando. E você está no meio da matéria, você ter essa questão mundana, né, de pagar conta, de todos esses processos, se você não conseguir fazer isso de uma forma onde você não drena a sua energia, você não esvai através da dualidade, você não tem energia, né? Eu lembro quando Sanat Kumara, que é um aspecto do meu ser antes de eu encarnar na Terra, é um aspecto do meu ser, né? Ele falou para mim, olha, amado, você primeiro brilha a luz, né? Depois as pessoas olham para a lâmpada. Então, primeiro você precisa ser a luz. Isso muitos anos atrás. Então, a gente primeiro precisa ser essa fonte de luz, senão é o que uma coisa oca, como você falou. É um conhecimento incipiente. E o que adianta você falar as coisas se elas não têm tração? Para mim, uma das máximas da escola, aqui pelo menos, é as coisas precisam ter tração, né? A distração é aquilo que não tem tração. Estou distraído, não gera movimento. E eu acho que a religião, muitas vezes no mundo hoje em dia, ela é uma distração. Ela é um conhecimento desconectado do corpo, ela não tem capacidade de gerar mudança e transformação na pessoa. Então, acho que tração é um conhecimento que você consegue se transformar com ele. Faz sentido? A coisa você consegue gerar uma elevação na sua frequência, o seu auto-amor fica mais forte, de alguma forma a sua vida flui melhor. Você falou da questão do medo, né? Eu acho que isso é indispensável, porque os discursos de medo deixam as pessoas travadas, mas muitas pessoas, infelizmente, se movimentam pelo medo. Muitas pessoas, às Uhum. vezes, se movimentam pela raiva. É muito louco isso, porque tudo tem muito. No primário, quando a pessoa chega aqui, nada mais é o aspecto kármico do que uma roupagem energética repetida encarnação após encarnação. E tem pessoas que são viciadas a ter energia para movimentar na matéria através da raiva. É fácil. Basta você ter raiva de alguém, de alguma coisa, que você vai ter foco e energia. Eu vou ter foco e energia. Ficou com raiva de alguma coisa, você vai ter. Né? Então, as pessoas usam essa raiva contra alguma coisa fora para ter energia. Então, é um motor energético. Só que daí, ou você tem raiva, ou você está lutando contra alguma coisa fora, e você tem raiva contra você está se corroendo. Né? Você está se dilacerando aqui no fígado. Porém, quando a gente ergue a nossa frequência, a raiva ela vira propósito. Ela sai do fígado e vem para o coração, se estiver o coração aberto, se tiver compaixão. E aí você vira propósito, vira força, vira coragem. Então, raiva vira coragem. Então, ela se transmigra para uma outra emoção. E as pessoas têm dificuldade de entender essa transmigração, tanto no campo energético quanto na ação, movimentar essas energias. Então, fica aquele vício de movimentar a energia de uma certa forma.
né? Então a gente aprender que, no final das contas, esse processo do autocuidado, né, é aprender a sutilizar e melhorar os seus alimentos, e elevando a sua frequência e se utilizar dentro do que é possível. E aí eu acho que vem onde a gente entra na parte mais legal desse podcast. Se você me permite, eu acho que é justamente a gente começar a brincar de cocriar. Que, Carol, eu acho que o divino, ele está criando através de nós somos o divino, né? E os seres ascensionados, irmãozinhos, estão lá em cima na frota, falando, oi, beleza, como é que vocês estão embaixo? Eles também estão criando através da gente, né? É uma resposta que nós vamos achar juntos, como seres manifestos aqui. Alguns, através da omissão, não quero saber, vou deixar para os outros decidirem, ou através da nossa criação consciente. Que eu acho que a questão é, esse podcast eu estou fazendo porque o divino falou assim, então é hora de vocês começarem a se unificar. Não dá mais para ficar só nessa fala distante ou ficar pequenas ilhas, cada um isolado no seu canto, porque isso não é o suficiente. Não no sentido de negatividade, mas é que chegou o momento, a gente precisa. A progressão natural da ascensão planetária é a gente criar esse lattice, essa. Como escrever isso em português? Essa trama, esse tantra, essa trama energética sobre o planeta de um novo campo eletromagnético, que somos nós, serzinhos amados, que estamos sustentando essa frequência. Você está mantendo aí. Lindo, lindo você conseguir manter isso com esses pequenotes aí, com seu amado companheiro, segurar essa frequência, obviamente, com todo o suporte sutil que deve ter ao seu redor, por você estar, como você falou, quando a gente ajuda o Dharma nos ajuda, então você está cercada de serzinhos lindos também te apoiando, como todos nós trabalhadores estamos, né? Mas a gente começar a se unir também aqui na matéria, de uma forma ou de outra, nem que seja a distância, como a gente está fazendo agora, ou a gente começar a co-criar essas energias juntos. Então, eu vejo que existe esse momento de trazer uma energia mais elevada. Só que é aquela coisa, né? Você está irradiando luz para um monte de gente, né? Aí você pega e você se conecta com outra, você falou, outras pessoas buscar ajuda. Eu acho isso muito importante. Eu continuo estudando até hoje, cara. Eu estudo todos os dias. Ah, mas Sananda, você é um mestre ascensionado. Eu sou. E eu sou foda e sei muito, mas eu não sei tudo. E vou dizer mais, eu não sei nem o que eu sei. Porque eu só acesso o que eu sei quando eu preciso saber o que eu sei. Só que todo mundo é canal para mim. Porque todo mundo é parte de mim, eu sou parte de todo mundo. Então, sendo bem objetivo, se pegar esse negócio, pô, eu sou um cara muito legal, mas no final do dia eu sou tão bom quanto as pessoas que estão ao meu redor. No final do dia eu sou tão bom quanto todos os seres divinos que estão ao meu redor. Então, quando eu amo muito todos os seres ao meu redor, né, quando eu baixo a minha cabeça e ponho a testa no chão a eles, eu estou honrando a mim mesmo. Né? A devoção e o amor não é para quem eu estou sendo devoto, é para mim. Quando eu amo Krishna e amo Shiva como amados irmãozinhos, Buda, meus amados irmãozinhos, cada um dos serzinhos divinos que estão aqui em Canasa, inclusive ao meu lado, na escola de maestria, quando eu tenho essa submissão honrada e amorosa, eu estou honrando a mim mesmo. Eu permito que essa dádiva chegue até mim. Faz sentido isso para você? Eu acho que a gente precisa co-criar juntos, se amar juntos, se apreciar juntos, porque daí a gente é canal uns dos outros. Então eu continuo estudando até hoje. Eu estudo todos os dias, deixo que o divino traga. Às vezes é um cientista que traz para mim uma coisa. Eu amo a ciência até hoje, não tenho nada contra a ciência. Acho que a ciência hoje em dia é muito dogmática e religiosa. Infelizmente, ela não é realmente paixão pelo conhecimento, mas isso é para outra conversa. Mas eu acho que tudo é canal, tudo é canal. E as plantinhas dos animais, imagina, as formiguinhas, né? Paciência e colaboração. Paciência e colaboração, paciência e colaboração, né? Cocriar, né? Ter essa conexão. Uma borboletinha, todo dia eu converso com alguém, vem uma borboletinha. Eu estou conversando com alguém na beira do lago, vem um peixinho, né? O morceguinho. Estão o tempo todo ali participando das conversas. Esses dias teve uma cobra linda que veio aqui, uma cobra, essas de árvore, linda, maravilhosa. Ela parou bem no lugar onde todo mundo podia ver. Vai trazer uma mensagem linda para o coletivo aqui. Então, ter humildade, que todos são canais. A cobrinha, né? Ter devoção à cobra, né? Ah, é um ser inferior, não, que isso? É parte do divino. Tudo é mensageiro para nós. Isso torna o mundo muito poético. A minha criança acha isso o máximo, né? Onde tudo está vivo, tudo conversa com a gente. É um mundo gentil, um mundo doce. A gente pode ser o máximo, mas tudo é o máximo junto com a gente ao nosso redor. Que gostoso. Porque quanto mais o outro for o máximo, mais eu sou dadivoso, né? Porque o outro é um canal para minha própria abundância e boa-aventurança. Não é maravilhoso isso? E aí eu acho que vem a pergunta, porque cá estou eu escutando coisas lindas da Ana Carolina Reis. E eu quero saber, Ana, se eu pudesse fazer assim, ó, Ana, ó, vou te dar aqui uma varinha mágica, o Divino pediu para mim te emprestar, tá aqui uma varinha mágica, pega essa varinha aqui, é mágica. Óbvio que a brincadeira você pode pegar ela direto se você quiser, mas tá aqui, ó. Pega essa varinha mágica, nem que você possa fazer assim, plim, você pode mudar qualquer coisa no planeta agora. Então, o que para você precisa ou seria muito bom se você pudesse mudar no planeta, ou nas pessoas, ou na sociedade, que você acha que faria diferença para a nova Terra se aproximar mais rápido? O que você faria? Ai, difícil.
porque eu já vi alguns mestres responderem essa pergunta, né? É exatamente essa mesma pergunta, eles dizendo, a gente poderia simplesmente, eu poderia responder lá como os mestres responderam, que a vontade da luz é assim, que todo mundo despertasse, que todo mundo já vivesse curado, tá? Entrasse todo mundo, como essas sociedades que eu falei, evoluídas, na unidade, sem ego, sem dualidade. Só que se a gente fizesse isso, vocês voltariam em pouco tempo ao que era. Então é isso que eu concordo, assim, né? Então, se fosse uma varinha. Às vezes eu sinto isso até em relação às pessoas próximas que eu amo e que eu vejo passando desafios. Às vezes, sei lá, meu marido ou algum paciente. Eu falo, queria ter uma varinha mágica e tirar essa dor, essa situação. Mas essa dor também, ela ainda é o envoltório como a É, es- crisálida ali do é escola, casulo, né? né? É escola. Se você tira e não tem as asas, né? Então, essa dor, a gente precisa aprender pela dor ou pelo amor. A gente tem aprendido pela dor, infelizmente, ainda, No né? A karma, né? Terra está Exato, no karma, dando sim. esses sinais para que a gente, aqui no sul, a gente teve as enchentes, que nos apertou bastante, assim. E o quanto de amor provocou em todo o país, né? Com solidariedade. Aqui nunca vi nada igual, assim. A gente ficou meio, como se falou, né, uma ilha, a gente ficou assim, não passava nas mídias tradicionais o que a gente viveu, assim, em termos de desafio, é como se a gente estivesse num cenário de guerra apocalíptico mesmo, assim. A gente Nossa. tá nos grupos de WhatsApp, todo mundo, leva isso, leva aquilo, vai pra cá, e a gente nos supermercados não tem nada, e em todo lugar você vê movimentação para ajudar as pessoas a se realocar, né? Então, na prática. Eu acho que esse processo precisa passar por essa transformação mais visceral, não só uma coisa mágica que mudaria, assim, né? E dentro disso, né, você falou assim, a questão das religiões, eu vejo assim, é como, por mais que, às vezes me vem muita sensação assim, que cada um tem que buscar, assim, estar onde deve estar, né? Então, dentro de si, a pessoa pensar assim, aonde que eu devo estar? Onde eu posso servir melhor? É sozinho? É num grupo? E pode ser até na igreja lá do seu bairro. Então, assim, mesmo que a igreja, ou aquela casa espírita, ou aquele lugar espiritual tenha todas as suas limitações do ego, das pessoas, ainda assim, se a sua alma manda você tá lá para servir, para ter um aprendizado, eu acho que ainda é válido do que só, porque hoje em dia eu vejo muito esse descarte assim e se isso tem aqui, isso traz uma incomodação, ou ali eu vejo um ego, eu não quero, e descarta tudo. O Joshua fala que descarta o bebê com a água do banho. Então, você poder, em primeiro, Oh, ter essa entrega, né? Onde eu devo estar? Qual que é o melhor meu servir? Seja lá na escola do Sananda, na escola da Ana, na igreja do bairro, na casa espírita, no Daime, aonde que é o meu campo, ou é sozinho, aqui fazendo sozinho é um pouco, a gente entende que é um pouco mais difícil um determinado período, né? Depois, até se a pessoa tem uma disciplina, consegue se manter sozinho com a sua egrégora já estabelecida, né? Como você falou, eu tenho uma egrégora que eu estabeleci durante anos, frequentando grupos espirituais que me deram um suporte para fazer esse trabalho sozinha, porque não é sozinha aqui. Tem uma egrégora rede de apoio, espiritual com que dá certeza. conta, né? Então a gente precisa ter esse lugar de novo de humildade, de entender aonde eu devo estar, qual é o meu servir, aonde eu posso ser mais útil, aonde eu posso dar o meu próximo passo, que é pequeno. E aí não se comparar, eu sempre falo isso assim, com os outros, né? Eu vou me comparar lá com ele, ou com a fulana de tal. Nas redes sociais trazem muito essa sensação assim de comparação, né? Sempre o outro está vivendo uma vida mais linda, ou a gente pensa na ascensão como um lugar assim muito difícil, porque a gente se compara aos mais ascensionados que já estão num nível assim, nossa, em outro patamar, assim, ou se compara a Madre Teresa, Chico Xavier, ou se compara como se a missão estivesse sempre atrelada a uma coisa assim, preciso fazer algo grandioso, e não é isso. É você poder, assim, aonde você está, no trabalho que você está, é você ter mais consciência de quem você é, fazer aquilo com amor, então ter a maestria das suas emoções, na sua célula ali, na sua casa, você irradiar aquela luz e ser aquele pilar bem tranquilo, assim, dentro do que naquela prática, como você falou, as práticas vão mudando. Então, em um certo período da prática faz sentido você comer, em outro período não faz sentido você comer, e vai mudando, é que nem a série de escola, né? Então, qual série que você está?
para qual série que você precisa ir, quais são as disciplinas que você precisa aprender para mudar de série que é a sua série. Então não adianta eu olhar para o meu marido e dizer, ele não faz, eu não preciso fazer. Não, ele faz outras coisas, eu faço essas coisas. É você, né, a gente não se comparar, porque quando a gente olha para fora, a gente se perde do que a gente tem que fazer. Então, eu olhar para dentro e entender o que eu tenho que fazer. E aí, com a minha varinha, eu acho que eu só poderia transformar a mim mesma nesse sentido, né? Porque mudar o mundo seria, eu acho que o meu grande ideal no meu coração, assim. Sempre nas minhas meditações eu vejo, faço uma visualização que eu sinto que é o meu sonho, assim, nesse lugar utópico, assim, né? De. Ah, imagina estar lá no estádio do Grêmio, né? Um estádio de futebol, com um monte de lotado de pessoas fazendo meditação. Gente, seria maravilhoso conduzir uma meditação assim, né? 1 milhão de pessoas meditando. Às vezes a gente vê aquelas coisas de carnaval, né? Nossa, imagina todo aquele povaréu ali meditando. Nossa, é meu sonho, assim. Que todo mundo se convergisse para essa luz, como você falou, né? Ativasse. A gente trabalha na rede de consciência crítica quando a gente está trabalhando nessa. Então, uma coisa que a gente faz nas meditações, né, que ajuda é você sempre se conectar a essa rede, pedir para estar alinhado, né, não se sentir ali sozinha na sua bolha, assim. Entender que faz parte. E dentro disso eu vejo que mesmo todos esses locais, com todas as suas dificuldades, ainda assim tem a sua porcentagem, que pode ser talvez um pouco menor, mas ela não é totalmente descartada. Aquilo ainda assim, né? Mesmo aqueles locais que a gente mais vê, pô, mas ali a pessoa tá extorquindo, tá tirando dinheiro, tá uma crença totalmente errada. Não, mas ainda assim a pessoa, aquilo tá a serviço a dualidade ainda tá a serviço da Uhum. luz, né? Então nada é descartado, tudo tem um propósito e aí você tem que estar onde, porque se você ainda tá julgando o outro, né? Se a gente ainda tá em julgamento, a gente ainda tá na Resistindo. dualidade. Isso Uhum. eu me corrijo muito, porque tenho o meu lado virginiano, assim, que é a mente crítica, que eu Sim, fico, imagina, Virginia, com ai, certeza. aí tá sempre criticando, aí eu fico assim, ai, acalma, volta pro amor, né? Porque se eu tô julgando, eu já tô me sentindo superior ou inferior, é as dualidades, né, da mente. Então, aonde eu posso estar? Então, seria lindo todo mundo meditando, expandindo essa energia e Lindo. vivendo em paz. Por exemplo, agora essa guerra, eu fico cada dia que eu vejo uma notícia de guerra, assim, meu coração, eu fico, ai, como que a gente pode aumentar mais luz para que essa guerra não comece? Imagina ter uma terceira guerra agora com essas armas nucleares. Seria, muitas pessoas sofreriam, né? Ah, mas elas estão lá. Não, a gente sente a vibração, né? Pessoas que estão mais sensíveis, assim, às vezes sentem um cansaço extremo, sentem dores, coisas que não é nem delas, é da Terra, disso que está acontecendo, né? Porque a gente está conectado, não é só a internet, a gente sente tudo que está acontecendo. Então, poder não só se proteger de não sentir, mas poder, assim, aumentar a luz também para vencer essa guerra, né? E para que a gente também possa fazer catalisação pelo amor e não pela guerra. Eu acho que esse seria um propósito Legal, muito lindo. bonito, que a gente conseguisse não entrar numa guerra, né? Seria lindo, assim, cada dia esse tem sido um pequeno propósito, assim, nas minhas orações, né? Aí eu fico ali, ai, não, calma, segura, não, ninguém tá com uma bomba, não, calma, tipo, planeta, calma. Então, tem sido desafiador. Claro que a gente é impotente, né? Quem somos nós para impedir? Pois O que é. que tá nos desígnios superiores a Será, gente não será, será sabe. mesmo? Será mesmo, Carol? Ah, eu não sei, às vezes eu fico assim, Isso é, sabe? isso, Claro, é a gotinha do beija-flor, eu tô olhando o beija-flor, eu lembro da história do beija-flor, né? Eu faço a minha parte, a minha gotinha do beija-flor eu faço. Se porque cada um eu, fizer a sua parte. porque eu acho que esse é o aspecto, fazer uma provocação para você, então. Esse é o paradigma de você estar mergulhada dentro do coletivo, da ilusão de uma narrativa compartilhada. A ilusão de uma narrativa compartilhada é você cedendo o seu poder criativo, porque o que quer que aconteça, é uma guerra. Isso é um rótulo, é uma palavra. Desconstrói esses conceitos. Existe conflito em qualquer lugar. Aqui eu estou numa frequência elevadíssima, mas sem certeza tem uma formiguinha, de certo, lutando com uma aranhazinha lá no jardim. Tem uma guerra lá acontecendo. Mas se eu estou lá com uma guerra, eu vou me sentir mal e o mundo está em problemas. Mas se eu disser que existe uma ordem natural que está se desenrolando, a sensação é outra. Eu, como amado irmão, para você e para quem está. Você falou isso porque outras pessoas precisam ouvir isso também. Não, Sim. não valide essa narrativa.
Há uma terceira guerra mundial, não valide esse rótulo. Existem tontos com armas, com brinquedos caros, jogando um ao outro e trucidando os brinquedos e seus corpos. Ponto. Não vá nessa direção. Primeiro, porque existe intervenção. Existe um limite até que essas brincadeiras podem ir sem que haja intervenção. Primeira coisa. Se a brincadeira sair do controle. Mas, algumas brincadeiras, se esse é o caminho de melhor luz e amor para esses seres se encontrarem, permita. Quando você valida essa narrativa, você está cedendo o seu poder criacional, reagindo. Quando você diz que espero que não aconteça, você está esquecendo que não é espero que não aconteça ou aconteça, simplesmente não existe na minha realidade. Isso não faz parte da minha realidade. Guerra não faz parte da minha realidade. Eu já estou em outra frequência. Aí a gente entende que existe a nova Terra simultaneamente à antiga Terra. A gente pode entender que nesse momento você pode viver na frequência da nova Terra e estar plenamente mergulhada nisso, sem precisar se envolver com essa frequência. Isso é difícil de escutar. Né, eu sei que é essa parte que incomoda. Pô, Sandra, você tá, né, falar isso para mim, filho da mãe, né? Mas você falou que você Não, viveu, né, imagina. assim, mas é uma brincadeira, mas imagina que você falou que você viveu o aspecto desafiador do que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas também o aspecto bonito da mobilização das pessoas. E talvez essa limpeza pelas águas fosse o maior presente para o Rio Grande do Sul. Talvez permitisse que a sociedade do Rio Grande do Sul seja uma ponta de lança para uma nova frequência planetária. Ah, mas foi uma coisa ruim. Você mesmo falou, muitas pessoas ainda estão na escola do karma. Eu sei que eu recebi marreta na minha cabeça várias vezes para chegar até Sananda Kumara novamente nessa encarnação, né? E eu sou quem eu sou. Se é difícil falar, nossa, eu sou quem eu sou realmente, eu sou a corporificação de Sananda Kumara. E eu passei por todas essas coisas. Ai, que horror, quer dizer, não, não, faz parte, é normal. Tá tudo bem, mas agora a gente precisa honrar o nosso poder criativo. É aí que eu falo que esse é o chamado divino. A gente precisa honrar as nossas cocriações e saber que a gente tem a mãozinha de arrinça na mão, assim, ó, e dizer assim, ó, essa não é a realidade que a gente está vivendo. E a gente não consegue fazer isso resistindo à realidade coletiva ou validando ela, observando ela, porque o nosso olhar, nosso foco é o que cresce. Né? Se eu fico focando na minha bolinha de karma negativa na minha barriga, resistindo, ou lutando, ou, né, me apiedando daquilo na vítima, ela vai continuar crescendo. Né? A maestria multidimensional é eu criar um novo veículo energético dentro de mim e focar minha atenção nele. Um veículo que é ascensionado. Então, a mesma coisa, a gente precisa criar o nosso foco criacional precisa estar numa frequência da nova Terra. Aí você fala da mídia social, esse é o problema da mídia social, é a ideia de que existe uma narrativa coletiva compartilhada. Mesmo quando antes não tinha mídia social, te garanto para você que todas as guerras que aconteceram no mundo tinham um vilarejo que nada aconteceu, onde as florzinhas da primavera nasceram, as crianças cresceram, os bezerrinhos amamentaram, e passou-se anos e aquela vila nunca nem ficou sabendo, viu talvez alguns barulhos lá no horizonte, né, umas luzinhas piscando, mas nada aconteceu. Para eles, o mundo continua igual, a vida continua igual. Tinha umas energias meio estranhas, assim, uns pesadelos meio estranhos, assim, umas coisas meio bizarras, mas a, a força da criação permanece. Então, deixe que essas narrativas cooptadoras de certos seres que ainda se alimentam do conflito para se autodefinir, têm medo do seu poder criacional, seguirem por esse lado, porque assim eles não precisam assumir responsabilidade pelas suas criações. Se eu destruo, eu não preciso criar. Mas eu acho que o nosso chamado é nós é criar. Eu vou chamar para você. Sonha, meu. Se é o estádio do Grêmio que você quer um monte de pessoa meditando, sonha, acredita? Que papo é esse? Vamos marcar, vamos fazer assim, ó. Vou falar com a administração do Grêmio e falar assim, ó. Né, do estádio do Grêmio, assim, ó, a gente vai fazer um Beira-Rio, né? Não é esse o nome do estádio do Grêmio? Não lembro mais. Rio é do Inter, ó, Do aqui Inter, no qual que é o nome? Sul, e do Inter e Grêmio são. Você crucificar de novo. Não, desculpa, não, então Ah, não, não. Então não é. Qual o nome do estádio do Grêmio? Seja lá qual for o estádio do é Grêmio. arena mesmo. A Arena. Então, a Arena é do Grêmio, vamos falar com a administração da Arena do Grêmio e falar, olha, vamos fazer um evento de meditação em prol do amor. Por que não? Porque essa questão da varinha mágica a gente pode criar. Só que a questão, a gente não pode forçar os outros a mudar. Eu acho que essa resposta, mestre ascensionados, eu acho que ela é slick. Eu nunca, o mestre ascensionado falou isso para mim até hoje. Agora, eu, como mestre ascensionado encarnado na Terra, eu posso falar. Tem como mudar e vai mudar. Só que a gente não pode forçar. A gente pode enamorar. Quer uma coisa perfeita como Hollywood? Hollywood consegue mudar a cabeça das pessoas assim, ó. Põe um filme inspirador lá, muda a cabeça das pessoas. Filmes, histórias, músicas, livros. A gente tem muita capacidade para inspirar as pessoas. No final do dia é uma questão de hábitos, de rotinas, de práticas. Você não falou que a nossa meditação faz a diferença? Uai, isso. Vamos ajudar as pessoas. Vamos pegar essa varinha para criar uma forma de suportar e apoiar as pessoas a meditarem todos os dias.
Vamos Uhum. inspirar e tornar fácil para as pessoas. O que a gente está fazendo agora? Porque você fala a escola do Sananda, não tem escola do Sananda, tem escola de maestria. A escola não é do Sananda, a escola é de todos os seres ascensionados que estão aqui agora, que ascensionaram, que são professores hoje aqui da escola, e todos aqueles que estão ao redor no sutil, e quem está criando comigo também agora à distância. A gente está, inclusive, criando uma escola maior com outros canalizadores, outros seres divinos como você, para que a gente possa brilhar juntos isso e ajudar as pessoas, que eu sinto que é um grande start dessa árvore criacional. Deixa o Uhum. antigo lá se debater, né? Esperneando, dizer se a criança às vezes é difícil, né? Minha filha às vezes testa, né? Eu sou pai também, sei como é que é isso, né? Quando eles eram pequenos, puta, que coisa chata, né? Criança, eu amo criança, amo, mas tem a criança tem seus momentos, né? Deixa espernear, você tem que dizer não, não e não, e vai ficar esperneando lá, e vai bater, vai dar murro na parede, vai bater, vai machucar, vai chorar. Opa, até aqui acabei, ó, movimentei aqui minha pintura, olha só que legal, né? Borra a pintura, borra as coisas, né? Faz parte, faz parte da experiência da Terra. Agora a gente pode criar. Eu acho que esse é o chamado. Como que a gente pode criar algo mais bonito juntos? E esse é meu Uhum. convite para você, de que a gente pode deixar as crianças esperneando, mas a gente não deve abdicar do nosso poder criativo. E aí vem o momento de a gente criar essa nova rede energética de suporte mútuo. Porque quando você estiver mal, Ana, porque você está cercada aí, você fala para você, pô, Sananda, manda uma energia para mim aí. Vocês podem meditar para mim aqui? Pô, vamos fazer uma meditação coletiva para a gente se fortalecer como grupo, né? Vamos fortalecer a egrégora, vamos canalizar junto. Sandra, eu estou canalizando aqui, mas parece que tem interferência. Você pode canalizar para mim, hein? Está entendendo assim, ó, me ajuda aqui. Chega aí, manda um raio de luz para mim, aí, né? Poxa, né? Vamos co-criar, vamos criar inclusive um novo sistema econômico, porque eu acho que isso é muito importante, uma rede circular que se autossustenta, onde a gente se apoia mutuamente, criar uma nova moeda, onde ela criar uma abundância ilimitada entre nós, curadores poderem se ajudar, olha que coisa linda, né? Trocar horas em vez de trocar dinheiro, quantas coisas a gente pode fazer que inspiram uns aos outros? Você entende? Porque a abundância está aqui. Eu acho incrível esse lance, por exemplo, do banco de horas, uma coisa que eu sempre achei maravilhoso, participei muitos anos atrás, mas de repente as pessoas descobrem que elas têm uma abundância ali que está o dia inteiro cheio de riqueza, não estava trocando, e agora eu posso oferecer e receber. Então, é uma abundância que de repente ela desperta e sempre teve ali, mas eu não Uhum. permitia enxergar. Então, eu acho que o nosso poder como seres ascensionados, e vou colocar você, porque você está maravilhosamente ascensionada na sua fala, nas suas práticas, mesmo com os desafios de ser um ser humano, tá bom? Então, se você receber isso, não quero receber, eu vou colocar esse rótulo. Você tem uma escola de ascensão, eu vou colocar isso você também. Você está segurando a sua ascensão no seu amor lindo. Todos nós, a nossa forma, às vezes, com frequências diferentes, por causa dos nossos ambientes onde nós estamos, isso é normal, não pode ser diferente, né? Porque você está segurando uma onda forte no meio de um ambiente. Mas será que a gente não pode estar se unindo, Carol, e estar fortalecendo mutuamente? Será que não existe realmente essa varinha que a gente pode estender e começar a fazer pequenos? Porque entre mudar tudo de repente, né? Mas fazer pequenas mudanças, né? Sim. Pequenos milagres, o poder dos pequenos milagres que vão se compondo em grandes milagres. O que é um filme? Que às vezes é uma história que inspira todos os bilhões desse planeta aqui. É uma sucessão de pequenos takes, pequenas imagens, pequenos diálogos que depois são colocados juntos e formam uma história que muda o inconsciente coletivo, muda a visão de mundo das pessoas. Então, acho que não vamos desperdiçar o nosso poder criacional. Tenho certeza que você tem muito a contribuir para a nova Terra. Você já falou coisas lindas aqui hoje, né? Ah, sim, esse é meu lado piedoso, assim, meu lado Virgem Maria, assim, que fica, ai, meus filhos da terra, não entrem na guerra. Eu É entendo. normal, esse é o meu viés, assim, né? Faz todo Eu sei que, sentido. eu sei que é lá, eu entendo tudo isso que você fala, assim, né? Concordo. Cada pessoa tá onde tem que estar, tá na guerra, tá tudo certo, tem um equilíbrio acontecendo. Mas é meu lado, assim, que, né? O lado coaninho, o lado compassivo, assim, de também Faz parte da sua sentir as dores beleza. do mundo, assim, né? Poder, assim, Claro. é um aspecto, assim, também que eu me identifico e, claro. Mas entendo a tua consciência e concordo, assim, tudo tá tudo certo, porque Deus está no comando, né? Então, Deus tá, a gente não tá aqui órfão, isolado, abandonado. Deus está cuidando de nós e das terras. Os mestres não estão eu brinco assim, os mestres não estão nos estimulando a dar o nosso próximo passo de ascensão, se isso não fosse possível. Então, a gente precisa acreditar e que a gente está ascensionando. Eu gosto de pensar nesse termos assim que torna mais fácil, assim, né?
A gente não está no. Eu não coloco as coisas assim como ascensionei ou não ascensionei. Eu coloco que a gente está ascensionando porque é um estado em que a gente mantém, né? E principalmente nessa integração, né? Nessa integração que eu sinto que a gente precisa trazer, e isso precisa ser um motivador para a gente trazer a luz para essas camadas, né? Então, que a gente consiga cada um encontrar a sua motivação dessa maneira, assim, Pois é, para. mas eu não tô ouvindo você falar com você como um ser ascensionado. Uai, tem que se empoderar nisso aí. Você tá fazendo todo esse movimento lindo aí de sustentação, todo esse esforço. Honra essa menina aí, meu. Precisa honrar essa menina. É um ser ascensionado, sim, e você, mesmo que tenha uma versão sua lá em cima, você está aqui, você é uma parte desse ser, e é isso que esse ser é capaz de ser aqui. Você precisa honrar o que esse ser é capaz de ser aqui. Porque quando você honra isso, você entende o poder que você tem para criar, porque você está aqui. Você, como se estamos, né, na frente de batalha, ou eu diria que eu estou na frente do playground, né? O papai está ali na beira da caixa de areia, que é o eu superior lá, o ascensionado maior, mas o ascensionado menor está aqui, cara, né? Dentro da caixa de areia. O que a gente vai brincar agora? Né? O papai faz assim, ó, não joga areia na cara do amiguinho, hein? Não joga o caminhãozinho na cabeça do outro. Mas e aí? A brincadeira é nossa. E eu acho que a Sim. gente vale a pena a gente se empoderar disso. Então eu vou convidar a minha amiga a honrar a posição que ela se colocou pelo próprio esforço, porque isso faz com que a gente sustente o nosso esforço também, né, amada? Faz com que você tenha uma motivação a mais para lembrar quem você é e o que você está fazendo, né? Que o que você faz diferença. Eu vou dizer que uma parte das pessoas não sabe quem está ouvindo, mas eu vou dizer aqui, ó, amores, cada passo que você dá no seu dia, você está mudando outras dimensões. Cada parte sua que você perdoa e aceita, você está mudando no passado e no futuro dimensões. Você está mudando o universo. Eu já estive na presença de várias pessoas ascensionando, e quando elas ascensionam, quando elas mudam realmente de frequência, porque tem um momento onde elas ascensionam, Ana, tem um momento onde elas mudam de faixa, vou te dizer, Sim, claro. tá? Porque quando elas Atinge essa mudam de sensação. faixa, muda a sensação planetária. Uhum. Quando uma pessoa ascensiona na minha frente, muda a sensação do planeta. Uma Uhum. pessoa. Então não ignorar o poder de uma pessoa se amando. Sim. Quando uma chama permanece acesa, um farol brilha na escuridão, existe a oportunidade de que outras velas se acendam, de que outras luzes se acendam. Então basta que uma luz brilhe na escuridão. Uma luz. Uma luz. E digo isso como alguém que passou por essa experiência incontáveis vezes. E a gente vai acendendo Uhum. outras luzinhas, outras luzinhas, outras luzinhas, outras luzinhas. Não é fácil, é dolorido, mas agora é um momento muito mágico. A gente tem muitas luzinhas aqui juntos acesas. Tem um monte de luzinha. E um monte de luzinha. E agora as luzinhas vão se juntar para criar uma rede de luzinha. Eu acho que esse é o chamado. Vou dizer de novo. E eu honra a luzinha que você é. E o desafio que é mantê-la acesa no meio de todas essas coisas. E lembrar que você não precisa mais fazer isso sozinho. Esse é o meu chamado para você, para todo mundo que está ouvindo. Eu acho que chegou a hora de todos os curadores que estão aí, todas as pessoas que estão aí, a gente pode fazer diferença e deve. Né? Deus está, aqui está. Deus vai impedir que as coisas saiam do caminho, vai colocar o guardrail. Né? Ih, vai jogar o tijolo na cabeça do amiguinho? Não, tem limite. Mas você sabe como é que é pai, né? Ele vai ficar olhando, vai deixar as crianças brigar um pouquinho para ver se elas aprendem a não brigar, né? Tipo assim, você não vai intervir na hora. Um pai sábio não vai impedir tudo o tempo todo, ele vai deixar que movimente um pouquinho aquilo ali, não é? Para a criança crescer, para a criança amadurecer, e aí, quando precisar, vai lá e intervém, né? Ok, agora chegou a hora, agora chegou, passou do limite, agora tá indo longe demais, eu vou lá e intervém. Então a gente tem o guardrail, mas a brincadeira pertence a nós que estamos aqui agora. Porque nós somos o divino vivenciando a si mesmo dentro da experiência. Então, nós somos os seres mais propícios a escolher como vai migrar essa experiência. E esse é meu convite para todo mundo que está ouvindo. Por isso que esse podcast é Como é a Nova Terra para Ana Carolina Reis. Como que seria a Nova Terra para você? Então, vou perguntar de novo. Vou te dar a variante de novo, perguntar. Carol, se você pudesse escolher, colocar na cabecinha das pessoas que estiverem dispostas, abertas, se você pudesse fazer um pequeno milagre pela humanidade, para trazer um ar fresco para esses seres, o que você colocaria nesse mundo que você acha que faria diferença logo de cara? Então, eu vejo assim, todos os seres têm essa capacidade de ascensionar, como você falou, né? E assim, sabendo quem eu sou, assim, eu não vejo necessidade de colocar assim um rótulo assim de mestre ascensionado, né? Eu entendo assim a forma como tu coloca.
do teu trabalho. Mas assim, no meu trabalho, assim, na forma como eu lido, eu enxergo, eu vejo assim que é o que a Bíblia própria traz, assim, vossos deuses não sabeis. Todos nós somos, todos nós temos essa potencialidade. E não sinto, no meu caso, eu não sinto que eu preciso estar afirmando isso. Por enquanto, eu ainda não senti esse chamado, assim, de como você já se coloca dessa forma, já sustentando. Eu ainda não sinto. De alguma forma, eu sei que para isso, de alguma forma, para alguns trabalhos, isso ajuda as pessoas a te encontrar. E mas às vezes eu sinto que isso também pode assustar algumas pessoas de talvez, não sei, ficar parecendo que é uma coisa assim, que gera uma suspeita, assim, de será, né? Então, eu prefiro me colocar assim, sou uma pessoa normal aqui, mãe, trabalhadora, e se eu posso ter uma vida cotidiana bem normal e ainda assim conseguir sustentar essa luz, você também consegue nesse lugar mais simples. É o que eu falo, meu trabalho Claro. é sempre tento simplificar e desmistificar. Isso já tira um pouco a resistência, assim, das pessoas de estarem fazendo e verem, ah, então tá, é possível, é capaz. Então, a minha varinha mágica, assim, é claro que eu também entendo o que você quis dizer, tem várias questões minhas, como a gente sempre tem coisas para se trabalhar e se fortalecer. Talvez futuramente, em outra linha, em outro momento eu mude, né, essa fala ou esse posicionamento, mas no momento o meu posicionamento tem sido esse, diante desse trabalho de ascensão. Não me coloco assim dessa forma. Porque eu vejo que é um estado em que eu estou em ascensão, não coloco assim, como eu falo, não é uma linha de chegada, eu não estou ascensionada. A gente atinge um nível de ascensão em que a gente passa pela sexta iniciação, a gente aumenta pelo quantum de energia, sim, pelo quantum de energia a gente tem essa frequência. Mas e a sustentação? Para mim, a sustentação é mais importante. Então, não adianta só, ao meu ver, ser um mestre ascensionado desintegrado, preciso ser um mestre ascensionado integrado. Isso é um pouco difícil de medir, de saber o quanto eu estou integrado, o quanto eu estou realizada. E isso pode, de alguma forma, eu sinto, não sei, não sai espontaneamente ainda de mim, por mais que talvez dentro de mim eu já reconheça a minha luz, mas eu prefiro me manter assim, não quer dizer que eu não honre, enfim, né? É uma forma que eu lido, assim. Mas eu gostaria que as pessoas despertassem. É claro, a gente trabalha para que haja um despertar. Na minha varinha, eu jogaria assim um pó de pilim-pim-pim. Vamos despertar, amados. Vamos, então, fazer brilhar essa luz, Claro. sustentar em cada um, assim, no seu pequeno trabalho, no seu pequeno cotidiano, acender o seu farol, acender a sua maestria, tratar bem os outros, manter o caráter. Nossa, a gente sai de carro, o trânsito, às vezes é uma coisa assim que você vê, meu Deus, falta tanta gentileza. A gente fica doido, né, dirigindo, assim, às vezes em pequenas coisas, assim, a gente vê, nossa, falta tanto ainda, como você falou, a rinça, a não violência, né, às vezes nos nossos próprios pensamentos, assim, a gente ainda vê, né, eu vejo, nossa, quanto eu tenho que me aprimorar aqui, me lapidar nesse aspecto. Então, que a gente encontre a motivação para dar o nosso melhor. Minha varinha seria Claro. assim trazer a paz, né? Essa coisa da guerra me incomoda um pouco. Ainda não consigo assim atingir esse lugar imune, né? Como eu falei, por esse meu lado piedoso ali, mas eu, enfim, eu gostaria que tivesse paz, assim, que houvesse, que todo mundo pudesse ser feliz. É aquele Samasta Lokasu no Bhavantu, né? Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes, assim. Esse chamado da terra me motiva muito, assim. Às vezes eu não estou muito motivada por mim, eu brinco às vezes, assim, na minha página. Ah, às vezes eu estou cansada pela minha rotina, com as minhas crianças, comigo, nos meus processos, mas eu penso, não, mas a terra está precisando, então vamos fazer a prática, vamos enviar energia para a terra. Então, o processo do despertar da terra, assim, mexe muito comigo, assim, Arrondo. nessa motivação. Então, cada um tá num lugar e precisa de uma motivação e precisa encontrar, assim, como eu falei, esse próximo passo, né? Então, que legal que você está seguindo o teu movimento do próximo passo, que é fazer essa rede, né? Você está seguindo o seu chamado. Isso é uma coisa bem legal, assim, fiquei bem honrada, assim, com o convite. E a gente está falando sobre isso, motivando as pessoas, é uma coisa que me deixa, assim, muito feliz, Claro. assim, muito motivada.
Então, que realmente a gente se sinta fazendo parte dessa família planetária. E aí, não só os nossos, a nossa bolha, mas aí olhar para aqueles seres mais desafiadores lá na guerra e falar, não, eles também fazem parte dessa família. Então, é esse sentimento que eu sinto, assim, todos Claro. fazem parte, né? A unidade, o sofrimento de todos ainda é o meu sofrimento. Isso é o ensinamento do Bodhisattva, né? Tu se ilumina e continua a serviço na Terra para ajudar até que o último ser desperte. É o ensinamento de Kuan Yin, né? Uma mestra que eu trabalho muito, assim, no Sim. meu trabalho. Então, a varinha seria um despertar, né? E claro, se um dia a gente conseguir ter pessoas suficientes para alugar lá a arena do Grêmio, seria lindo. Mas aí precisamos construir primeiro esse quórum, para não só lá manifestar. Eu acho que ter lá o espaço seria o mais fácil. O mais difícil seria preencher as pessoas. Mais difícil não como uma crença limitadora, como uma observação da realidade, né? Então, a gente precisa que a varinha funcionasse assim, nossa, que as pessoas aparecessem lá, assim, como uma livre, e espontânea Aham. von- vontade interna, não só assim, porque elas simplesmente foram colocadas lá, assim, né, caíram de paraquedas. Aham, lindo. Elas sentiram assim, ai, que legal, um evento de meditação, vamos, né? Então, eu sei porque às vezes eu promovo aqui eventos e às vezes eu vejo como que ainda precisa, né? Por mais que a gente divulgue em canais de comunicação, como que ainda as pessoas têm ali, às vezes, de graça um evento, ou às vezes a gente faz no YouTube, né? As meditações, né? Gratuito, é só a pessoa entrar no link, assistir, fazer, e ainda assim não tem a quantidade, né? Então, essa é uma das coisas que eu fui me acalmando durante esses últimos tempos, a quantidade, que às vezes a gente, em épocas de muitos seguidores, né, a gente fica, ai, queria ter 1 milhão de pessoas meditando na minha meditação. E tudo bem se não tiver, se tiver 20 pessoas, porque com essas 20 os mestres vão fazer o trabalho que precisa ser feito. E se na próxima vier 30 ótimo. Se na próxima vier um pouquinho mais, ótimo. Mas se só tiver aquelas, tudo bem também. O importante é a gente se sentir motivado a fazer o que precisa ser feito. Um passinho de formiga, um passinho de cada vez, né? Aham. Porque É. aí a gente vai estar cumprindo o nosso Dharma, assim, independente da. Às vezes desses sonhos grandiosos, sustentar o básico no dia a dia, o feijão com arroz, assim. Acho que faz muito sentido. Olha, eu, quando discuto, eu primeiro gostaria de deixar claro, essa questão do mestre Ascenso, eu acho que você entendeu um pouco errado, tá bom? Não é o que eu quis dizer. Ah, Isso quem pediu para que eu tomasse esse nome foi meu próprio eu superior, tá bom? Porque era necessário. A questão de você puxar esse rótulo é uma questão de empoderamento, de você se honrar, de você ocupar o seu próprio lugar. Porque eu acho que não é para os outros, não é para mídia social nem nada, isso é uma coisa para si, né? Você se encontrar como um ser que está aqui e entender que é isso é que está um ser ascensionado na Terra. Porque senão fica nessa questão mística. Quando você se conecta no plano sutil, está no plano sutil. É outra expressão. Eu acho que a gente precisa honrar, porque daí a gente entende que estar aqui agora como um ser assim é honrar os pequenos movimentos, é honrar os pequenos milagres, é fazer esses pequenos milagres. A minha escolha como alma e a minha escolha de vida, eu vivo em prol do serviço há anos já, né? Eu já deixei a forma de vida normal, a gente vive aqui no serviço na comunidade, né, há bastante tempo. Eu acho que a questão é entender o que realmente é servir, né? O que é realmente servir. Você falou da questão da guerra, eu vou falar isso para as pessoas que estão vindo, que eu acho que isso é muito importante. De novo, você entender que o serviço é você focar nas pessoas que estão guerreando, é esquecer que às vezes partes dessas guerras foram criadas pelo plano divino de ascensão planetária. Isso não pode ser ingênuo em relação a isso. Foram preços caros que foram pagos, civilizações desapareceram e se voluntariaram para se desaparecer para que pudesse haver a chance de uma ascensão coletiva. Então, entender que não adianta querer ver a dualidade como dualidade. Enquanto a gente vê a dualidade como dualidade, a gente está prisioneiro na dualidade, a gente está limitando nosso crescimento de frequência. Então, o chamado que precisa realmente soltar a ideia da dualidade é quase como se fosse um personagem no jogo. Essas são as leis do jogo. Eu quero que esses personagens dentro do jogo sofram o mínimo possível. Mas o jogo é só o jogo, é uma ilusão. Essa realidade ela não é real. Não é aqui que a gente existe, não é daqui que a gente veio. Mas a gente ama essa possibilidade, o potencial do jogo.
E alguns seres, para crescer dentro do jogo, precisam se esborrachar e fazer um monte de caquinha e besteira. E não é legal, porque a gente prefere que esses seres estivessem vivendo o jogo de uma forma plena no potencial que ele tem. Mas cada vez que eu fico focando e validando essa realidade, eu estou escolhendo limitar minha própria frequência e energia. E aí a pergunta interna é: por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu escolho focar nisso, eu estou limitando o meu potencial de forma deliberada. O que em mim me faz focar o meu olhar lá? Quando eu, como aquele que puxa os bois da ascensão, como um ser encarnado na Terra, como um ser luminoso, a minha frequência é que vai elevar a Gaia. Gaia precisa que cada um de nós que veio encarnar aqui como um serzinho divino sustente a frequência mais bonita que a gente for capaz. Isso não é uma obrigação, isso não é um dever, isso não é uma missão, uma cruz a ser carregada, não é sacrifício. É uma oportunidade, uma dádiva. Só que para fazer isso, eu preciso me tornar senhor da minha própria narrativa num nível extraordinário. E eu preciso validar uma realidade, né, que os naguais chamavam da loucura controlada, de você conseguir sustentar uma realidade e outra realidade ao mesmo tempo dentro de si, porque isso é ser capaz, isso é ser um ser ascensionado sustentando uma frequência na Terra. Eu acho que esse é um chamado importante para que a gente consiga, cada um de nós, fazer essa escolha. Porque senão, se a gente fica olhando para o sofrimento, o que em mim se alimenta desse sofrimento? Por que eu preciso desse sofrimento? A Coin é um ser absolutamente indivisível do meu ser, eu sou muito próximo da Coin. Né? Inclusive, lá, anos atrás, Magnify Healing foi uma das coisas que me trouxe, né, a limpeza de muitos dos meus karmas, me permitiu, uma das ferramentas que me trouxe até aqui. E Coin está aqui de bracinho dado comigo o tempo todo. Então, assim, essa compaixão de Coin tem uma compaixão dharmica e uma compaixão kármica. Como você mesmo disse, né? Às vezes as pessoas precisam dessa bateção de cabeça para crescer. No meu entendimento, a compaixão do Dharma é ensinar que não seja pela dor. E aí eu acho que, bom, então, já que você trouxe, né, que você traria das pessoas poderem ter mais a vontade de meditar, das pessoas terem esses movimentos de em busca de ter uma vida mais pacífica, mais harmoniosa, para mim, se eu, né, baseado nessa conversa que a gente está tendo, a minha inspiração é que as pessoas se honrassem um pouquinho mais, entendessem o poder que elas têm, entendessem que cada gesto, cada fala, cada pensamento importa, que cada pequena escolha que elas fazem faz diferença ao longo do percurso criacional desse planeta. Uma pessoa, como eu disse, muda a frequência do planeta inteiro. Então, eu vou chamar essa brincadeira. Nós somos muito, muito poderosos. E tudo que eu puder fazer para levar minha frequência e sustentar o Dharma dentro de mim, eu vou fazer. Nem que eu tenha que soltar o apego a narrativas, a visões de mundo, a ideias de que o mundo é como ele é, porque ele não é. Eu sou o criador na carne, aqui in the flesh, e eu vou criar. Quando cada um de nós escolhe isso juntos, a gente começa a criar um mundo novo, porque nós criamos coletivamente. É um universo cocriacional. Essa matriz é uma matriz cocriacional, que responde à oscilação de frequência. Quanto mais elevada a frequência, mais a gente tem ingerência sobre essa realidade. Então, quem está no dualismo é um direito, mas a frequência elevada da unicidade dentro do nosso coração, como um ser divino, tem a capacidade de ter ripples, ondas, que afetam toda esse matriz de forma muito mais bonita. E se eu tiver que soltar narrativas coletivas, ideias de mundo, que assim seja. Que seja uma doce brincadeira, que seja uma dança deliciosa. E lembrar que eu sou o centro do universo, cada um de nós somos o centro do universo, mas nós estamos fazendo isso juntos, somos co-criadores, então nós estamos unificando várias dimensões juntos. E a gente pode, quando cada um de nós se permite expressar a sua máxima lindeza e vai limpando, através do Dharma, todas essas craquinhas que a gente tem em outras vidas, a gente vai abrindo novos portais multidimensionais, a gente abre novas dimensões lindas, e é aí que a gente muda o universo como um todo, porque de repente começa a surgir outros universos. Para esses nossos eus que supostamente estão no futuro, começa a surgir futuros lindos, onde todos aqueles meus eus que fez aquelas escolinhas meio assim, não fizeram aquelas escolhas. Então muda todos, novos multiversos começam a surgir. A expansão de Brahma, a expansão de infinitos universos vão se tornando mais lindos e dourados, e surge um novo universo infinito. Né? Surge o 22º universo infinito, que se sustenta impecavelmente como uma base criacional para a expansão eterna das criações. Então, eu acho que isso é bastante importante. E, de novo, o milagre de quem você é. Então, quando eu faço essa brincadeira com você, você lembrar, você é um milagre, amado. E você está aí sustentando essa frequência e ajudando outras pessoas numa escola ascensional com os mestres, você está aqui com uma ponta de lança. Eu quero que cada um que esteja escutando isso lembre, vocês são importantes. Vocês fazem a diferença, você faz diferença, o que você acredita, o que você sente, a motivação, sentir motivado, dê o melhor combustível para o seu feminino, dê o melhor combustível para a sua criança, fale coisas lindas, narre o mundo de forma bela, ignora todas essas coisas ruins que estão acontecendo, começa a ter gratidão
pelo agricultor que está lá com a sua enxadinha embaixo do sol fazendo a comida gostosa, gostoso da comida, que delícia essa comida. Eu continuo comendo porque eu amo o alimento, a alquimia do alimento, eu amo a música, eu amo a dança, eu amo a brincadeira, a arte. Quanta coisa linda tem pessoas criando no mundo. Foca nessa beleza, ama essa beleza, porque você falou do julgamento, né? Como a gente põe fim no julgamento? Tu fez apreciação. O verdadeiro antítese do julgamento é a apreciação. Aprecie. Aprecie todas as pessoas. Aprecie, as pessoas estão fazendo guerra. Aprecie-os. Aprecie a engenhosidade que as pessoas encontraram para negar o seu próprio poder criacional e ficar lutando umas contra as outras. Aprecie o milagre que elas são, que elas têm a liberdade de escolher. Apreciar, apreciar, apreciar e solta. E aí aprecie coisas que são mais estéticas para sua alma, que irradiam seu coração. Fala assim, yupi! Como você falou, espalhar o pozinho, né? Brilhar, você fala assim, uau, que incrível! E eu acho que aí é a questão da gente se juntar. Porque quando a gente se junta, fica mais fácil se inspirar. Várias pessoas lindas, eu tô olhando e falo assim, nossa, que dádiva que a Carol, olha o que a Carol tá fazendo, ela tá lá e sustentando isso com os filhotes, com o amado, fazendo todas essas coisas no meio de toda essa dança lá no Rio Grande do Sul. Eu falo, nossa, que bonito, eu tô apreciando você. E quando eu aprecio você, eu coloco poder na sua criação. E todo mundo que vai ouvir isso com essa frequência vai falar: nossa, vai admirar você, vai te dar poder e energia para você continuar brilhando. Porque essa é a questão do Dharma. Quando a gente ama o Dharma cuida da gente dessa forma também. Porque essa é a grande beleza. Nós criamos os nossos líderes, nós criamos a nossa realidade com os nossos sonhos. Vamos sonhar uns aos outros brilhando. Quando a gente sonha uns aos outros brilhando, a gente cria essa rede, eles falam esse lattice, essa trama magnética, cristalina, energética que a gente precisa criar agora de forma mais plasmada, porque isso vai mudar tudo. E focar nisso é a chave. Porque a gente cria. E essa criação ela precisa ser descolada de reagir ao que é. Ela precisa ser descolada do que é. Não pode ser uma reação, uma resistência. Ela precisa ser uma inspiração, um brilho que vem assim, ó. Uhul! É um pozinho de estrelas que vem no nosso coração. Eu acho que esse é um chamado lindo para cada um de nós, Carol. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho lindo o que você está fazendo e vou chamar esse convite para todo mundo que estiver assistindo para apreciar esse trabalhinho de formiguinha que você viu, as formiguinhas, né, entrando dentro de casa, de sustentar, ter paciência e colaborar juntos, porque juntos a gente faz a diferença. Você já está fazendo junto no plano sutil. E vou chamar todos vocês aí. Confie no seu poder. Cada um de nós faz a diferença. Cada passo, cada pensamento que você faz a diferença. Eu acho que, para mim, esse é o meu chamado, a minha varinha mágica de hoje. Para cada um de nós, honre a si mesmo como um avatar divino. Porque é juntos que a gente vai criar a nova terra. Vão ser muitas novas terras, como cada um de nós que ousar segurar essa chama juntos. Obrigado, Carol, pela essa conversa linda. Obrigada, Fernanda. A gente está em unidade. A Exato, gente está falando a mesma coisa de formas diferentes, mas exato. a gente está falando a mesma coisa. Lindo. E eu queria te perguntar se você tem uma mensagem final para os nossos amorzinhos que estão escutando, que deram esse tempo, honraram algo tão precioso quanto o tempo e a atenção deles, para estar aqui brilhando junto com a gente, essa frequência, crescendo junto com a gente. Eu estou crescendo junto com você, você comigo, e está todo mundo crescendo juntos aqui. Então, qual que é a mensagem que você deseja de inspiração para os nossos amores que estão ouvindo essa conversa? Ai, verdade. Muito obrigada a todos que conseguiram chegar até aqui nessa conversa, essa longa conversa. E foi muito prazeroso essa manhã de troca, de luz. Que o seu trabalho continue sendo sempre muito abençoado, o seu chamado, que você continue sempre honrando a sua consciência. E é o que eu desejo para cada pessoa, assim, que cada um honre a sua Yupi! consciência. Que é isso, assim, né? Que a gente siga nosso mestre interno e cada passo honre, encontre a nossa motivação, para que a gente faça o que é certo, dentro do que a gente acredita que é certo, mesmo que ainda tenha limitações, que mais lá na frente a gente se abra para enxergá-las, assim, Arro. e essas trocas possam ser produtivas e gerar frutos. Enfim, que todos sejam felizes, né? É o que a gente deseja. Obrigada Gratidão. pelo Yupi! convite. Arro. Meus amores, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Espero que vocês tenham se sentido expansivos como eu me senti com essa troca, que sempre é uma forma de nós fractais estarmos criando a nova Terra. Muito obrigado a cada um de vocês. Yupi! Mua!